Olá, abençoados, sejam bem-vindos a mais um podcast Na Mesa. Hoje estamos com essa mesa aqui bonita, essa mesa recheada e com uma convidada muito especial, porque esse é nosso programa especial do Dia das Mães. Um programa especial para a gente falar de muitas coisas. Nós vamos expandir um pouquinho esse assunto aqui de mães, mas é um programa dedicado com essa mesa bonita, dedicada a todas nós, mamães, né? Um dia que o Papai do Céu nos presenteou aqui. E eu tô com nossa convidada muito especial. Ela que é cristã, casada com o pastor Fernando Perdigão, mãe de 2 filhos, pastora da Igreja Batista Lagoinha, lá de Divinópolis, apresentadora do programa Mulher Real da Rede Super. E ela desenvolve um trabalho de impulsionar mulheres a voar mais alto. Nós estamos aqui com a nossa querida pastora Flávia Perdigão. Seja bem-vinda, pastora. Eu que tenho que agradecer esse momento tão especial. Obrigada, Emily, toda a equipe, tudo que o Senhor vai fazer nesse momento, nessas palavras, o que o Senhor vai nos direcionar. Para mim é um privilégio de estar aqui, compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, na minha família e na vida também de muitas mulheres e muitas pessoas também que estão envolvidas também nesse processo. Muito obrigada por estar aqui. Amém. Nossa, nós estamos honrados, né? Nós estamos aqui com bastidores recheados aqui, mas nós estamos honrados em estar recebendo você aqui. Eu acompanhei uma vez uma pregação, né, que a senhora fez aqui na cidade próxima, São José da Barra. Sim. E me tocou muito, né, justamente o seu testemunho relacionado ao Dia das Mães. E quando o Senhor colocou um especial Dia das Mães, eu falei, glória a Deus, deu tudo certo para ser a pastora Flávia, para estar aqui com a gente. Eu costumo começar perguntando assim: você veio de berço cristão? Você já nasceu ali com a caminhada com Jesus? Como que foi esse início da sua caminhada com o Senhor? Sim, eu nasci num lar cristão. A minha história, ela vem recheada aí de um cuidado, de amor, de pais que me ensinaram um caminho. Eu tenho 3 irmãs, nós somos 4 irmãs no total, 5 mulheres em casa, né? Com a minha mãe. E o meu pai, né? Hoje meu pai, né? Deus já o levou. Mas foi uma caminhada, assim, bem constante, envolvida com a igreja. Sempre participei de tudo, né? Nasci num lar cristão, na Lagoinha mesmo, de Belo Horizonte. Eu era de Belo Horizonte, né? Nasci lá. Então, ali eu participei de todas as etapas também da nossa igreja, né? Na Lagoinha. Quando a Lagoinha ali era uma igreja menor, ali no bairro Lagoinha, né? Por isso que ficou nessa questão de Lagoinha. Então, vivenciei muitas etapas na minha vida, de crescimento, adolescente, junior, né, antes do adolescente, o jovem em si, até ali começar o meu trabalho também, que eu comecei a fazer, eu me formei em serviço social. E formando ali no serviço social, aí eu comecei a trabalhar dentro da ação social da Lagoinha, né? Aonde eu conheci primeiro a minha sogra, que eu nem sabia que seria minha sogra. Olha, que legal! E ali eu tive o privilégio de conhecê-la, conhecer a família, né? Meu pai era muito amigo deles também, que ele ali também servia nessa área também, meu pai. E ele que me ensinou toda essa área assim, de servir ao próximo, foi com ele mesmo que eu aprendi com as atitudes dele. Por isso que nasceu essa vontade de fazer o serviço social em primeira instância na minha caminhada. E nisso daí eu conheci depois o meu futuro marido, né, que é o pastor Fernando hoje. Sim. Mas ali eu tive uma experiência muito, muito agradável, que a gente ali começou a conversar, começamos a ter momentos especiais ali de oração, de busca, pedindo a Deus em propósito, o que o Senhor esperava de nós. E eu lembro que o Fernando, quando a gente começou a conversar, ele falou assim, daqui 2 anos nós vamos casar, se você aceitar namorar comigo. Começou assim. Nossa. Então foi dessa forma. Passou 2 anos, nós nos casamos, e aí começamos a trilhar um caminho, porque o Fernando já era seminarista da Lagoinha, né? Caminhando um pouquinho pela minha história, né? Então sempre servi a igreja, sempre fui envolvida com o ministério, evangelismo, já participei de tudo dentro da igreja, de tudo. E, às vezes, as perguntas, às vezes, no meu coração, Deus, qual que é o meu chamado? Faça tudo que o Senhor coloca nas suas mãos, o melhor. Deus vai te direcionar um certo momento ou uma certa hora, Deus vai ampliar a sua visão para aquilo que Ele quer que você seja no propósito que Ele tem, naquele tempo. Já ajudei com as crianças, já fiz de tudo.
E nisso auxiliando meu marido. Mas mesmo namorando um seminarista da igreja, eu nunca tive aquela visão ou pretensão de falar assim, eu vou ser uma pastora, né? Não, eu sempre amei e sempre quis servir a igreja. Então, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E foi daí que se iniciou. Aquele processo onde que eu nunca fui colocada assim numa parede, você tem que ser pastora, ou você tem que estudar para ser pastora. Não, continuei servindo ao Senhor, continuei ali honrando a casa de Deus. E com a mudança, vamos falar assim, os processos na nossa vida, até que a gente foi enviado para Divinópolis, né? Isso já casado, né? Sim. Tinha mais ou menos uns 2 anos de casado já. E nós fomos para Divinópolis, ali também servindo. Tanto que no início eu comecei a trabalhar como na minha área, mas na metade do tempo era para servir a igreja. Sim. Até que Deus trouxe uma direção para o meu coração e disse assim, filha, eu quero você integral do lado do seu marido. Então eu abri mão, né, de todo aquele, vamos falar assim, da minha área profissional. Sim, de um lado profissional. Meu marido nunca me pediu isso. Foi uma experiência que Deus fez comigo. Sim. Deus é tão detalhista e tão perfeito, porque quando é dele, na hora dele, no momento dele, não há dúvida. Às vezes, se tivesse um questionamento, amor, você poderia ficar comigo, poderia ficar mais tempo, preciso de você? Não. Ele sempre me apoiou, sempre falou, não, que bom, vai e tal. Só que eu vivi a minha experiência com Deus. Sim. E naquele momento ali, eu lembro que eu estava indo, né, para o trabalho, na parte da manhã, e Deus falou assim, filha, eu preciso que você esteja do lado dele, eu preciso que você entregue. Eu falei assim, Deus, eu custei entrar nesse trabalho, então eu vou fazer um negócio. Olha a gente tentando, né? Eu falei assim, Deus, eu não vou pedir para sair. O Senhor vai mudar uma situação aqui para o Senhor me abrir um caminho para que eu possa sair desse local. Sim. E aí aconteceu. Algo que não acontece no contexto onde eu trabalhava. Ali chegou ali o diretor do local e falou assim, nós vamos mudar totalmente um horário. E quem não pode mais estar nesse horário, pode me chamar porque nós vamos liberar. Eu falei assim, Deus, o Senhor foi muito rápido. E foi muito rápido. Eu levantei da cadeira, fui atrás do diretor e falei assim, eu não posso ficar nesse horário que vocês querem. Não, Flávia, tá ótimo, então nós vamos liberar você. Olha os detalhes, né? Detalhes. E nisso, meu marido foi para me buscar no local. E eu falei assim, nossa, agora eu tenho que contar, né? Que eu sem emprego. Porque até então você não havia compartilhado com ele nada disso. Nada, não existia nada assim. Era algo interno, uma direção só para mim. Sim. Não havia nenhuma disposição de um tempo atrás de dizer assim, sabe, amor, eu tô achando que Deus tá me chamando. Não teve essa conversa. Foi algo muito eu no secreto com ele. E quando o Fernando foi me buscar, eu falei assim, amor, deixa eu contar a história. Fui lá no começo. Fui lá do começo, contei tudo, mas foi uma alegria. Por quê? Porque era um tempo que a gente estava assumindo um trabalho, onde que eu não estava ajudando nem nada, mas havia essa paz no coração dele, que iria chegar esse tempo. Uhum. Só que Deus fez a obra comigo, sabe? E ali a gente não teve peso nenhum, Deus supriu, né? Porque eu tinha uma condição boa, um salário bom naquela época, mesmo que foi rápido, mas foi um salário bom. E às vezes aquele contexto assim, nossa, eu estudei 4 anos, quase 5 anos fazendo a faculdade, e agora? Serviço social, ele é totalmente ligado ao seu chamado, ao meu chamado. Depois que eu fui entendendo por quê. Até então, era algo que foi direcionado pelo contexto, assim, do meu pai, aquele que dá o destino, né? Sim. Aquele ali que me mostrou um caminho lindo de servir ao próximo, de amar o próximo, de amor mesmo por vidas. Mas aí, quando eu fui entender, no decorrer do tempo, que a gente vai entender lá na frente os processos de Deus, aonde que ele foi me preparando, aonde que eu deveria estar. Então, a minha história ministerial, ela vem muito dessa leveza. Sim. Eu falo isso muito para mulheres ou até para famílias. Às vezes a gente tem esse questionamento porque a gente acha assim, não, Deus te criou com um propósito? Criou. Mas Deus te prepara para você chegar nesse propósito. Sim. Eu costumo falar, já até teve uma conversa aqui no podcast mesmo, que eu trouxe esse parecer. Foi exatamente o que você falou. Nada é por acaso. Nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? Você não foi para o serviço social por acaso. Foi o Senhor que te colocou ali porque ele sabia que em determinado momento você ia usar
esse conhecimento, essa experiência, né? Eu sou nutricionista de formação e foi em abril, né? Em abril a gente foi na Lagoinha de Divinópolis, nós participamos de um seminário lá sobre temperamentos e descobri, né, que a pastora é fleumática, assim como eu. Sim, isso mesmo, totalmente fleumática. E aí, eu sempre tive esse jeito mais acanhado, mais de ficar quieta, mais de não querer aparecer, mais de qualquer trabalho da escola, pode qualquer pessoa, gente. Eu seguro o cartaz aqui e escondia meu rosto aqui atrás do cartaz. 2. Era assim que eu fazia. Então, nada por acaso. O Senhor me colocou na nutrição, porque na nutrição ali eu ia ter que atender pessoas de um jeito que eu não teria tanta timidez. E ali eu sei que, em determinado momento da minha história, o Senhor me apresentou a faculdade para eu lecionar. Então, assim, quando surgiu a vaga para eu poder dar aula ali, para ser docente, eu falei assim, Senhor, será que... E olha que eu nem convertida eu era ainda. Eu não tinha uma intimidade, não tinha relacionamento com o Pai. Mas sempre, né, acreditando num Deus. Sim. E eu falando, será que é pra eu ir? Será que eu vou, porque eu sempre gostei um pouquinho de desafio, assim, um emprego novo, eu vou pegar. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, muito. E ali o Senhor abriu a porta pra mim e eu fiquei 4 anos ali. Primeiro dia que eu fui mesmo porque eu tava com vontade desse desafio. Mas primeiro dia de aula, 40 alunos. Sim. E eu, pequenininha, fleumática. Na frente daquele tanto de aluno, eu falei, meu Pai amado, eu vou dar uma aula de nutrição aqui. Falei, Emily, você sabe a nutrição, então você vai fazer aula de nutrição. E Deus foi abrindo a porta, que depois eu peguei aula de metodologia científica, né? E fui pegando mais disciplina, fui pegando mais coragem, fui pegando mais turmas. Sim. Né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, que hoje eu fiz, né, terminei minha formação em psicanálise e não atuo, né? Não me dedico à nutrição, eu tô aqui nessa área da psicanálise, que foi o chamado que o Senhor me deu. E aí, às vezes, a gente escuta, né? Mas você vai largar... Você deu aula na faculdade, você pode chegar aqui em Passos agora, né? Eu moro aqui na cidade de Passos, que tem faculdade, por que você não... Nada foi à toa. Nada. Eu vejo claramente esse período da minha época de docência como um destrave para poder atingir pessoas, conversar com pessoas, até tratar meu lado emocional, porque quantos alunos vêm afrontando professores, né? Mesmo. Você tem que manter a postura, tem que manter o respeito. Então, eu vi cada detalhe hoje, quando eu olho para trás, nesses 4 anos, o agir de Deus ali me treinando. Então, eu uso muito essa palavra, que nada é por acaso, tudo é um treinamento para você, quando chegar ao propósito ali, você ter passado e vencido, né? Sim. Tudo forma de níveis, você vai subindo de nível. Aprendeu a lição desse nível aqui, sobe um nível, né? Aí aqui vão ter outros desafios, outras questões, você vai subindo de nível para você alcançar esse propósito. Sim. Então, serviço social, quando a gente fala serviço social com o pastoreio, é tudo a ver. É engajado, né? Um complementa o outro, sabe? E nisso a gente foi, assim, caminhando como igreja. Às vezes as pessoas me chamavam e falavam assim, pastora. No início eu falava assim, não, eu não sou pastora, porque ainda até aquela questão de vamos falar assim, de um respaldo, de falar assim, ainda não fui consagrada, um respeito, porque eu sei o peso daquilo ali, não é só chamar de pastora e tal, mas eu lembro que o Fernando chegava perto de mim e falava assim, Flávia, isso é amor, é carinho. Se você chegar perto de todo mundo e falar assim, não, você for explicar a sua história, calma. Ninguém está te chamando porque, de qualquer maneira, Deus sabe do seu coração. E continuei servindo. Até que foram se passando os anos. E nisso, acompanhando em todas as reuniões, e nada com aquela visão assim, o meu alvo, nasci para ser pastora. Sim. Não foi. Deus foi me moldando, me forjando, para que eu pudesse entender a proporção, porque às vezes eu deixava isso muito distante. Vou falar algo para você. Nós somos novas, mas vamos falar aqui, uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, ainda pastora, ainda não tinham tantas. Tinham, já estava se reacendendo, mas ainda era um degrau, era um cuidado, aquela coisa toda. Né? Hoje, graças a Deus, tem muitas mulheres, tem muitas pastoras, tem muitas mulheres que Deus tem levantado. Antigamente, atrás da nossa geração, que foi pior, vamos dizer assim, né? Porque não se podia e tal, aquela situação toda, mas respeitando cada ciclo. Mas nisso, quando eu cheguei um dia numa reunião, simplesmente a pastora chegou perto de mim e falou assim, eu preciso conversar com você. Eu assim, meu Deus, não fiz nada de errado. A gente já pensa sempre no ruim, né? O que será que essa mulher quer conversar comigo? E ela me chamou e ela falou assim,
os seus líderes, né, que são os nossos líderes regionais, né, indicaram o seu trabalho para honrar o trabalho que você faz, porque eles veem em você esse chamado pastoral. Só que aqui, o que acontece? Você que vai me falar se realmente você tem. Eu achei isso fantástico. Ela falou assim, você vai continuar fazendo o que você faz. Mas pode ser que tem pessoas que não têm o chamado pastoral e vai continuar servindo do lado do seu marido, você vai continuar servindo na igreja, isso não vai te menosprezar ou te levar a um nível ou algo, mas você vai saber qual foco que você está caminhando. Então, na hora, me veio como se fosse um filme da minha vida. E Deus foi me lembrando ali de detalhes, de todos esses processos, e eu falei assim, se eu falar que não, eu vou estar negando tudo que Deus está fazendo na minha vida. Então, hoje, eu entendo, sim, esse chamado na minha vida. E quando eu entrei para essa sala, nem o Fernando sabia que era essa conversa. É tão interessante, porque o Fernando, como meu líder, meu pastor, vamos falar assim, né? Meu marido, ele não pode me indicar para ser pastora. Uhum. É os meus regionais, é os pastores que cuidam de mim. Então, ninguém sabia dessa indicação. Então, eu entrei dentro de uma sala. Ali eu tive que me posicionar, porque você sabe que muitas vezes o nosso temperamento, né? A gente tem muitos receios, muitos medos, às vezes de falar o sim ou não, né? E naquele momento Deus me mostrou uma direção, filha, é aqui que eu te quero. Então começou ali um processo, vamos falar assim, a entrada mesmo na questão do pastoreio e a certeza, porque não havia dúvida. Eu não fui porque eu casei com um seminarista. Sim. Eu não me tornei uma pastora porque você é esposa do pastor. Não, porque eu tinha convicção do meu chamado. Sim. Coisa que antes, às vezes, por eu estava sendo forjada em Deus, vamos colocar assim, preparada. Às vezes eu não tinha uma certeza, porque às vezes a pessoa tem assim, eu sei que eu vou ser ministra de louvor, eu sei que eu vou dançar na igreja, ou eu sou mestre, eu vou dar aula, eu vou cuidar das crianças, eu vou ser diaconisa. Tem gente que já nasce, parece, já com a direção. Mas no meu contexto, algo foi muito leve, Deus foi me forjando no processo. Até eu entender aquilo ali, porque às vezes pode ser que se Deus falar de uma forma tão clara, que é às vezes a nossa situação, a gente assusta, né? A gente fala assim, não posso. Mas aquilo ali se tornou leve. O leve porque eu tinha uma convicção em Deus, mas também a questão da responsabilidade de saber naquilo que eu estou fazendo para o Senhor, né? Porque tudo é para Ele. Não é meu nome, não é a igreja, não é o título, mas é o meu posicionar, o cuidar das ovelhas dele, né? E aí começou esse trabalho. Aí veio a ordenação depois e continuamos. Se for falar assim, para mim foi só uma questão assim de certeza, da convicção daquilo que Deus já estava gerando no meu coração. É importante falar, né, pastora, que quando vem de Deus é essa certeza. Sim. Deus não é um Deus de confusão, né? Não é um Deus de, olha, Deus me deu um direcionamento, só tem um detalhe, né? Isso daqui não tá legal. Não, Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de certeza, de clareza, isso aí. Né? De paz no coração. Tudo que vem do Senhor, a gente vai sentir essa paz no coração. Verdade. Né? Porque às vezes a gente escuta que Deus falou comigo, Deus me deu um direcionamento, mas aí quando vai olhar para o contexto, parece que as coisas em volta vão ficar bagunçadas, vão ficar, né? Então, assim, Deus é um Deus de clareza, de certeza. Deu paz, que foi isso que o Senhor está falando? Amém. Né? Amém, a gente vai seguindo. Isso aí. Né? E aí, pegando esse gancho, então, já pastora, já em Divinópolis, já embarcada aí na obra, né? Destravando muitas coisas aí também do seu temperamento, né? Porque agora a postura já é uma outra, né? Não é só a esposa do pastor. Sim. Agora é a pastora junto, né? Ali na frente. E como que surgiu, pegando esse gancho aqui especial Dia das Mães, como que veio a maternidade em sua vida? Como que foi esse agir de Deus, assim? Porque aqui você já contou várias experiências com o Senhor. Sim. Né? Alguns detalhes aqui de experiência. Sim. Mas aí conta pra gente sobre esse ponto tão... Como a senhora falou aqui antes da gente começar, né? O seu testemunho, o seu diagnóstico ali pra gente um pouquinho. Então, voltando um pouco da minha história, eu sempre sonhei em ter mais filhos. Vamos dizer assim, um sonho, uma projeção. Estudar, profissão e casar. Mas como nós somos lá na minha casa 4 mulheres, eu sempre tive aquela projeção assim, eu não quero só um filho. Sim. Eu até brincava, falava assim, eu quero 4. Aí todo mundo fala assim, até ser teu primeiro, né?
Mais ou menos isso. Né? Mas aquela visão assim nova, né? Mas sempre com aquela projeção. Eu projetei isso. Sim. Algo natural de uma menina, de uma, né, aquele sonho ali de ter sua casa, de ter sua família, de brincar com as panelinhas, de fazer comidinha. Brinquei tudo dessa forma, sempre com essa visão de família. Então casei, falar assim, nos primeiros anos, falar assim, não. Primeiros anos era para se estabelecer, tanto que passou 2 anos, nós fomos para Divinópolis. Teve essa mudança, e teve uma né? mudança que foi também algo muito de Deus sobre a nossa vida, né? Que foi uma direção muito clara de Deus para a gente ir, a gente entendeu esse propósito. E nós fomos ali, então não estava pensando em filhos. Tanto que eu me formei e nós fomos. Então ali em Divinópolis passou assim mais uns 2 anos, vamos dizer assim. Hoje nós temos 20 anos de casados. Glória a Deus. 20 anos de casados, né? Bênção. Então, vamos colocar assim, na minha história, para que todo mundo venha entender. Eu tenho, como você mesmo já anunciou, né? Eu tenho 2 milagres, né? Amém. O Theo de 4 e a Clara, que faz 2 anos agora, né? Nesse mês. Então, 20 anos de casado com um menino de 4 e uma menina de 2. A segunda foi um presente das mães ali, bem no mês, né? Total. E começar contar essa questão da maternidade sempre foi um sonho. Tanto o meu e do Fernando, tanto que a gente já tinha o nome Clara. O Clara a gente já tinha. Do menino ainda a gente não tinha, mas Clara sempre foi um sonho de ter, não porque a gente queria uma menina, mas sempre foi mas eu queria mais. Mas eu não tinha escolhido um do nome, sabe? Eu pedi a Deus também um menino, vamos dizer. A gente fica querendo tudo, né? Tô falando igual adolescente, tô querendo tudo. Mas o nome Clara eu reservei. E ficou ali reservado. Então, vamos falar assim, nessa história toda do casamento, nós começamos um processo onde, então vamos tentar ter um filho? Vamos. Vou falar com você, eu nunca fui uma pessoa muito, assim, de tomar um remédio muito correto. Vamos falar assim, você tinha alguma dificuldade? Até então, não sabia. Para mim, era porque ainda não tinha vindo. Porque até a forma da gente se proteger nesse processo era uma forma muito distante. Se fosse, já era para ter chegado. Era para ter vindo. Então, não veio. Então, fui no hospital, nós procuramos um médico, fizemos aquela bateria de exames, até começar a receber alguns diagnósticos. Não se fechava um diagnóstico, mas havia o quê? Algumas deficiências aonde que iria atrapalhar ter um filho de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Então, era um ovário policístico, que não é uma coisa impossível, mas tem que ter um cuidado. Então, comecei a cuidar primeiro do ovário policístico. Sim. Depois disso daí, foi se passando, faz um tratamento aqui, faz um exame ali, e tudo assim, com algo recorrente, assim, que vamos tentar outro método agora? Sempre tentando, até que chegou um ponto que eu falei assim, Deus, eu já estou com ansiedade, já estou mal nisso daí, eu vou parar. Vou parar um tempo para me respirar. Esse processo de tenta um tratamento, tenta um método, durou mais ou menos? Isso daí eu vou falar assim, porque eu fui parando e voltando. Sim. Então, eu vou falar assim, passou 5 anos. 5 anos. E aí, vamos reerguer de novo. Então, a vida nossa, pastoreia, aquela coisa toda, então você vai se envolvendo, o tempo vai passando. Aí, muitas vezes, a gente acha que está até colocando de lado algumas etapas, né? Mas pode ser, sim, eu vejo na minha vida que muitas vezes eu deixei um pouco de lado para respirar, às vezes com medo da frustração, às vezes dos nãos, mas ainda muito imatura. E aí Deus vai começando um processo de te amadurecer em etapas. E eu lembro ali na igreja que sempre, quando as meninas iam apresentar no Dia das Mães, era um chororô. Mas chorava. E às vezes as meninas da dança ali achavam assim, não, que lindo, né? A pastora tá achando lindo, né? Não, eu tava chorando por causa de mim. Porque eu não tinha um filho. E na igreja é o seguinte, a cada ciclo é 10, 15 mulheres grávidas quase naquela igreja. Tanto que a gente foi intitulado que você não podia tomar água da igreja. Todo mundo engravidava naquela igreja. Eu cuidava de mulheres grávidas. Mulheres que o tempo todo, o Fernando apresentando crianças ali no púlpito da igreja. Ali, mulheres passando por todas as situações, eu lá no meio das mulheres grávidas. E sem contar aquelas que também tinham os seus diagnósticos, como o meu, que haviam se definido que não poderia ter filho.
O meu ponto chegou o seguinte, a minha médica falou assim, Flávia, no seu caso, é só inseminação, para você tentar. Não sou contra a inseminação, muito pelo contrário. Eu sei que quem dá a vida é Deus, mas se você tem uma condição de fazer esse tratamento a fundo, faça. Sim. Se você tem, eu não tinha condição. Então eu falei, Deus, o milagre do Senhor é mais fácil do que esse dinheiro aí. Então eu trouxe mais um foco, Pai, eu preciso do Senhor. Se hoje esse diagnóstico é que eu não posso, com o Senhor eu posso. Mas isso eu estou falando de uma forma madura hoje. Sim. Porque foram muito choro. Foi um tempo, muitas vezes, de sentir a pior pessoa do mundo. O auge da sua dor ali, né? O auge da dor. E eu lembro que eu cheguei pro Fernando e falei assim, Fernando, e se eu não puder te dar filhos? Segura essa. Fernando olhou para mim, não mudou a feição. Falou assim, a gente adota. Para mim, foi um refrigério. Nossa. Às vezes a gente está falando aqui para mães, né? Sim. E às vezes tem pessoas passando por isso. E é tão importante o casal estar unido nesses processos. Porque eu que tinha um problema, ele não havia nenhum problema nele físico. Porque ele fez todos os exames, ele não havia nada, ele fez a parte dele. Eu que não podia gerar, vamos dizer assim. Sim. E ele olhou para mim e falou, a gente adota, isso nunca vai ser problema. E aquilo ali me uniu muito mais a ele, me tirou toda aquela carga, aquele peso. Mas no fundo ainda você se cobra. Porque, na verdade, antes de você ter essa resposta dele, passava mil e uma coisas na sua cabeça, muitas né? Coisas, como é que vai ficar meu casamento? Como é que vai ser a relação de marido e esposa agora? Sim. Talvez até quem está assistindo, talvez... mas se eu falar com meu marido de adoção, vai falar, o filho não é meu. E vem aqui toda aquela questão. Né? Então, assim, realmente... O alinhamento do casal, né? Tem que estar realmente andando de mãos dadas e entendendo a limitação de um e de outro. Poderia acontecer em qualquer circunstância, em qualquer um dos dois. Sim. Né? E dentro disso tudo, aí foi se passando o tempo. Voltamos novamente, fazer exames, aquela coisa toda e tal. Até que passou aí uns 2 anos. Vamos pegar esses... Dentro de todo o contexto, passou 7 anos. 7 anos. Nesses 7 anos... nós estávamos num momento na igreja orando pelas famílias. E Deus trouxe uma direção para o Fernando, o seguinte, Flávia, eu vou te chamar lá na frente, que eu quero que todos os familiares se reúnam na igreja para orarem uns pelos outros. Foi isso, foi uma questão de família. Uhum. Então eu subi ali no altar. Na hora que eu subi no altar, Deus falou comigo e com ele, entrega o Isaac, entrega este sonho para mim. No nosso coração... Foi assim, tá, Deus, nós vamos entregar. Mas Deus falou assim, eu não quero dessa forma, eu quero inteiramente total. Eu não quero parcial, porque vocês têm me entregado muitas coisas parciais aí. Esse período todo aí eu tô querendo dizer isso para vocês, mas vocês ainda não entenderam. Eu quero que vocês me entregam. E na hora me vem assim na cabeça, Deus, um filho, não é nada de errado, né? Vamos dizer assim, nada que vai sair do contexto, até é bênção. Filho, herança do Senhor. E ali Deus falou assim, eu quero que vocês me entreguem. E a gente ainda reluta para entregar. Isso foram frações de minutos. Uhum. Hoje eu falo com propriedade e intensidade do que eu vivi. Sim. Mas foram minutos que aconteceu. E foi um direcionamento para vocês dois. Os dois. Né? Em cima, não foi eu que falei com o Fernando e nem o Fernando falou comigo. Sim. Deus falou no meu coração e no coração do Fernando. Aí nós falamos um com o outro. Deus está pedindo a gente para entregar. E falou com você, falou. Então foi algo tão intenso para nós. E muito, vamos falar assim, que marcou a nossa história. Sim. Até que Deus chegou e deu o ultimato em nós dois. Falou assim, isso tudo... Porque a gente estava meio que relutando. A gente queria fazer uma entrega assim, te entrego. Aquelas músicas, né? Nós entregamos tudo, entregamos, mas não entrega nada. E Deus virou e falou assim... Eu quero uma entrega que vocês vão... Se eu não der a vocês este filho, vocês vão continuar me amando? Forte. Vocês vão continuar cuidando das minhas ovelhas? Vocês vão continuar falando que eu sou o Deus do milagre? E isso foi a chave para o nosso coração. Na hora, eu lembro que nós dois choramos muito e falamos o seguinte, Deus, eu escolho primeiro o Senhor. Se é para escolher, eu entendi que essa entrega é uma escolha. Então, eu sei que filho não é maldição. Eu entendi completamente, mas
Eu sei que pode ser que vai se tornar, às vezes, um espinho até na nossa carne, mas o Senhor vai nos sustentar todos os dias. Então, a partir desse dia, dessa entrega, o nosso coração se aquietou. Amém. Aquietou, às vezes, naquela visão que pode ser que a gente nunca teria um filho gerado. Não saberíamos se Deus iria nos direcionar uma adoção. Estou falando de etapas. Mas naquele momento ali do gerar um filho tinha sido entregue. Então, Deus, está entregue. Eu não vou questionar mais. Eu vou te agradecer. E o Senhor vai me conduzir dia após dia. E foram se passando aí os dias. E se passou aí dessa etapa, vamos dizer assim, quase 7 anos após essa entrega. Quase 7. Então, no total, já foi aí? Quase 7 que eu vou falar, porque foram praticamente foram 12 a 13 anos orando, pedindo a Deus um filho, entendeu? Entendi. Então, nesse processo todo, eu até brinco muito quando eu vou, né, trazer uma palavra ou falar sobre essa área, que quando a gente entrega, a gente vira para Deus e fala assim, Deus, eu já entreguei. Agora tudo pode mudar, né? Mas se passou quase 7 anos para frente também. Né, uns 5, 6 anos após essa entrega. Nosso coração foi fortalecido. A entrega é muito especial quando você faz de todo o coração. Ela te foca e te direciona. Ela te coloca no propósito. Por isso que a gente não pode ter medo da entrega. A entrega é dolorosa para a gente num período, mas ela te alinha e amadurece seu coração. Porque esses anos aí, após a entrega, não foram anos de simplesmente colocar algo de lado e falar assim, já entreguei, também quero nem saber. Não. Foram anos de paz, anos de proximidade. Eu me aproximei mais de Deus ainda. Eu não me afastei, porque poderia ser uma rebeldia, vamos falar assim, no meu coração. Deus não quer me dar? Deus não vai fazer para mim? Então também eu vou trabalhar aqui superficial para ele, porque a gente é muito disso. Por isso que ele falou logo lá no início. Vocês vão continuar me amando? Vocês vão continuar falando que eu sou Deus que faço milagre? Sim. Nós vamos. O compromisso foi com ele. Então foram se passando os anos. Eu lembro de um episódio na igreja que tinha um culto de sexta-feira na época. E tinha um dos nossos ministros de louvor. E ele chegou muito triste. Eu ia pregar nesse dia. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu tô tão triste. Acabei de sair do médico, eu e minha esposa. E esse médico falou o seguinte, você só tem 1% para engravidar a sua esposa. Seu caso não tem chance, não. Eu olhei para ele e falei assim, Deus, eu que preciso de consolo. Né? Mas o Senhor nos direcionou e você vai amadurecer no processo. Eu falei assim com ele, irmão, deixa eu falar algo com você. O nosso caso é milagre. Você não está entendendo. Glória a Deus. Nós vamos contar é milagre. O que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida. E fui falando dos nossos amigos, de pastores lá da igreja, de tantas pessoas vivenciando, pessoas, mulheres que eu cuidava. Tudo vai ser milagre. E foi essa palavra. Nós fomos para o culto, ministramos e tal. Se passou mais ou menos um mês, me chega esse ministro e fala, minha esposa está grávida. Glória a Deus. Aí o que eu virei? Falei assim, Deus, eu estava do lado dele. E o meu milagre? E o meu Deus! Não com intenção mal, mas eu até brinquei isso com ele. Falei assim, então o milagre passou pertinho de mim, então. Eu devia ter levantado até a mão do lado, né? E a gente ria. Mas o que eu vi? Os processos e estações de cada um, eu aprender a me alegrar com o outro, mesmo que era minha dor. Sim. E eu aprendo muito e tenho aprendido isso com muitas pessoas que estão em minha volta. Inclusive, até a Poliana que está, né, me acompanhando aqui, ela é uma que tem vivido esses processos e se alegra com o processo também de outras pessoas até chegar o milagre dela também, né? Depois ela pode vir contar o milagre dela. Amém. Não vou adiantar o milagre dela, não. Mas o que Deus trabalhou isso na minha vida? De se alegrar. Sim. Se alegre. Não deixa o sentimento de inveja, de competição, o sentimento de falar assim, por que ela e não eu? Sim. E às vezes as pessoas vão falar assim, a gente na frente de uma igreja, todos conheciam nós ali na cidade, haviam sim palavras dizendo assim, cadê o Deus dela? Eu escutei isso também. Mas ela fala tanto de milagre. Eles são pastores. Cadê o Deus deles? Só que isso não entrava no meu coração porque eu estava conectada com Deus que eu sirvo. Que ele havia colocado no seu coração. Sim. Né? Agora eu vou te falar algo.
Deus, nesse período, ele nunca trouxe uma direção assim. Ele pediu, mas ele não havia decretado não. Sim. Foi tão interessante que não havia assim, ó, eu não vou dar, eu te pedi. Eu só tô trabalhando no seu coração. E eu lembro que uma pastora amiga minha, até a pastora Vanessa Capuchin, né? Foi minha professora no Carisma. Sim, a profeta, né? É. Não conhecia ela de forma como hoje eu conheço, nem sabíamos que tanto ela como eu queríamos ter filho. Ela chegou na primeira conferência lá na igreja, virou para mim e falou assim, Deus manda só dizer algo. Ele tem escutado a sua oração, ele já recolheu o seu choro, mas ele só pede para você esperar mais um pouco, porque ele já decretou. Eu falei assim, Deus, eu absorvo isso para minha vida. Mas fui guardando no meu coração. Mas até trouxe um refrigério ali no momento. Trouxe. Né? Passaram-se anos, situações, e depois veio essa palavra e pronto. Nunca mais nesse período também eu fiz um teste de gravidez, porque antes qualquer dor de cabeça era gravidez, você sabe disso, né? Quando a gente quer algo tanto, verdade. A unha encravou, posso estar grávida. É verdade. Não é verdade? Você entregou de coração, né? Não vou ficar preocupada se eu vou fazer teste, nada disso. Não, como é que eu tô e aquela coisa. Era um cuidado mais mulher, mas também não ficava caçando coisas que Deus não mandou eu andar. Algo que eu tenho buscado muito para minha vida e até hoje, não só dentro dessa área como eu tenho contado, é o seguinte, se a nuvem parou, eu paro. Se a nuvem andar, eu vou andar. Hoje, a questão é obedecer. A obediência, o obedecer, o ato de obedecer, ele que vai trazer os passos certos que eu tenho que dar. Enquanto eu ficar relutando, às vezes como uma criança, rebatendo com Deus, brigando, eu tenho direito, Deus, chegou minha hora, Deus, o tempo está passando, porque o meu sonho era o seguinte, ó, com 23, 24 anos... A gente sonha até com as idades. Eu falei a idade para o Senhor, eu quero ter filhos, porque eu vou estar mais nova, mais disposta, vou ter mais filhos e tal. E ali Deus me manda um filho com quase 40 anos. O Fernando orava dizendo assim, Deus, eu não quero ser avô dos meus filhos. Não, Deus, te apresse. Isso antes, né? Sim. Mas, enfim, como que começou esse processo aí? E não havia nunca um não, dizer assim. Deus mandava alguns refrigérios de tempo em tempo. E nisso até que chegou um dia que meu marido, né, tem uma questão na saúde dele, um problema de rins, então ele operou, tirou uma pedra nos rins, né? E ali eu estava no hospital acompanhando ele e simplesmente eu estava com muita azia. E eu virei ali pro Fernando e falei assim, Fernando, tô com muita azia e tal, aquela coisa toda. O Fernando foi lá no Google. E falou assim, ó, tem 1% aqui que fala que pode ser gravidez. Azia. Parece que voltou tudo aos 12 anos atrás, sabe? Mas vou te falar algo, quando o casal, ele tem essa estar unido, tá no mesmo propósito, Deus se move no meio dos dois. Sim. Naquele momento, para mim, falar de gravidez era como se fosse uma ferida. Então, eu já sabia que estava sendo cicatrizada, direcionada por Deus. Mas o Fernando, Deus ampliou a visão dele. Tudo dele era gravidez nesse momento. Eu falei assim, e o Fernando, pelo amor de Deus, gravidez, azia, tem que tomar bicarbonato. Comecei a tomar bicarbonato. E o Fernando, não, eu vou lá comprar. O Fernando foi lá na farmácia e comprou teste de gravidez, porque eu estava com azia. Nossa. O teste de gravidez, ele comprou e falou que chegou na farmácia e falou assim, moça, eu quero aquele mais top. Aquele que sai até luzinha se deixar. Olha como foi especial. Verdade. Não tinha certeza de nada. Não era algo porque tudo meu era muito assim, demorado, era atrasado, os meus ciclos, não tinha. Eu já fiquei anos sem ter um ciclo menstrual e por aí vai. Não havia um sinal claro de uma gravidez, nunca, numa azia, né? E Deus colocou no coração do homem. Do homem, no meu não. Porque o homem, igual você falou, o homem é mais... Ah, não. Era pra ele falar, isso é uma azia, Flávia. Vai tomar né? E eu ir lá comprar o teste de gravidez. Mais ou menos isso, né? Mas olha como é que Deus fez. Ele já tinha forjado seu coração, já estava, igual você falou, cicatrizando aí. Sim. Mas despertou nele, né? E nisso, o Fernando foi lá, comprou o melhor de todos, aquela coisa toda, e colocou aqui, ó, tá aqui pra você fazer. Passou um dia, 2, 3, e eu ficava olhando para aquele teste de gravidez, porque eu imaginava assim, Deus, para mim vai abrir uma ferida. Eu não vou mexer com isso. Isso daqui é algo que eu tô passando mal e vai passar.
Só que não parava, aumentava. O medo de estar negativo e vir a frustração e sentir tudo de novo. O não, né? É. E aí o Fernando, nesse meio termo, teve que operar, fui com ele pro hospital e tal, e tô lá sentada. E de repente, esperando pro bloco cirúrgico, chega um pai, que a mulher acabou de entrar para ganhar o filho, todo feliz, com emoções à flor da pele. Eu falei assim, ainda tenho que trazer palavras de amor para esse homem ainda. Nossa, meu filho vai nascer, meu primeiro filho. Eu falei assim, não, vai dar tudo certo. Deus está abençoando, que graça, que bênção que vocês vão ter um filho. Mas não foi de boca para fora, mas eu via todo um trabalhar de Deus na minha vida para saber onde estava meu coração. E até então esse pai saiu depois, fiquei muito tempo lá esperando, demorou, e eu olhei para mim, falei assim, gente, meu quadril aumentou. Assim, ih, pronto, tô ficando... Já tá começando a ver coisas assim. Tô vendo coisas. Amanhã eu vou fazer esse teste, porque eu preciso cuidar de mim, que eu tô passando mal. Vou fazer o teste, falei assim, Deus, eu vou fazer esse teste, mas é para mim buscar um especialista na área para me tratar, às vezes, ali, algo que eu não sei o que tá acontecendo comigo. Uhum. Coloquei isso como foco. Pode ser também, sabe, que... às vezes aquela questão de pensar assim, nossa, eu fiz um compromisso com Deus, sabe? Às vezes me vem isso daí, eu fiz um compromisso que eu entreguei. Então, por causa de uma azia, eu vou lá correr e fazer. Sim. Então, eu relutei contra isso também. Uma sensação de que você talvez não esteja confiando na entrega que você fez ao Senhor. Isso. Mas até então, como eu estava pensando coisas demais, eu falei assim, eu vou fazer para me procurar então. Então, no outro dia, a gente não dorme. Não. Eu não dormi. Então, era mais ou menos 6 horas da manhã, eu acordei cedinho, peguei. O Fernando já estava lá deitado, né, e tal. Levantei, fui pro meu banheiro. E naquele momento que eu fui colocar lá o teste, lá, Deus falou, eu falei assim com Deus, Deus, eu ainda escolho o Senhor. Mesmo que se for um não, eu escolho o Senhor. Amém. E aí, eu coloquei, e Deus soprou no meu coração, dizendo assim, filha, hoje eu vou te dar um presente. Glória. Chegou a hora. Eu falei assim, tá amarrado, eu tô escutando um monte de coisa. Não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é segundo, você sabe que isso é segundos. Eu tô falando ó, que tudo passou na minha cabeça. Uhum. E eu lá, né, segurando né, o teste. E na hora apareceu que era aquele que é escrito, né? Grávida. Eu não sabia falar. Eu peguei, saí do banheiro, olhei pro Fernando com o negócio na mão, simplesmente olhando. Não conseguia falar. Falar nada. O Fernando, como ele ainda estava, né, com catéter, ele veio encurvado para minha direção, chorando, e falou assim, você tá grávida. Você tá grávida. Aquela certeza, e começou a chorar, me abraçou, e falou assim, Flávia, corre lá, faz o exame de sangue. Vamos fazer o exame de sangue. Pode ser que esse negócio esteja diferente, não sei, a gente nunca teve essa resposta. Peguei o carro, corri, cheguei lá e falei assim, moça, eu preciso dessa resposta hoje. Ela falou assim, nossa, esse resultado só sai no final do dia, né? Eu falei assim, não, eu não vou esperar até o final do dia, não. Você não tá entendendo, tem 12 anos que eu tô orando, 13 anos, e comecei a contar tudo pra ela. Eu falei assim, Flávia, não tem como isso tá dando errado, não. Calma. Então, vou fazer o seguinte, liga pra cá meio-dia, que eu vou te dar o resultado por telefone. Nossa. Mas eu fiz uma confusão naquele... Uma fleumática. Eu tô entendendo a proporção, né? E aí, fui pra casa, eu e o Fernando. Mais ou menos umas 8h30, 9 horas da manhã. Nós ficamos aqui como se fosse essa mesa, um de frente pro outro, com a internet aberta, e pensando assim, vamos ver se esse teste dá errado. Ficamos de 9 a meio-dia sem mexer. Tudo esperando. Eu não varri a casa, não lavei, não fiz nem café. Eu não saí daquele local. Nós ficamos até meio-dia, estado de choque, esperando. Não ligamos para ninguém, não falamos nada. Sim. Liguei. Na hora que eu liguei, aí a moça falou assim, mamãe, pode vir buscar. Ai, você está gravidíssima. Glória a Deus. Saí, fui lá, peguei o resultado. Aí o Fernando já ligou para a gente já conseguiu uma consulta para fazer ultrassom. Sim. Por quê? Nós não queríamos anunciar algo, porque a gente sabe que, como no meu caso, eu não sei qual processo poderia que eu passar. Uhum. A gente teve uma cautela. Quero ver se está tudo bem, como eu estou, Sim. em que ponto eu estou para anunciar. Então, isso não tinha nenhuma ideia de quantas semanas, nada, né? Eu posso estar até de 3 meses deixar. Sim.
né? E porque eu não estava sentindo nada. Mas tem gente que às vezes custa sentir algo, né? E aí nós conseguimos para 2 dias depois. Nossa, e o coração? Coração palpitando, imagina. Aquilo ali remoendo dentro do seu coração. Eu corria de todo mundo. Todo mundo. Não marquei nem aconselhamento nos dias, porque eu estava no emocional nível top. Sim. E ali, o que aconteceu? Passou, a gente fez o ultrassom. Na hora que chegou ali, o médico virou para mim e falou assim, você tem mais filhos? Eu disse, não, deixa eu te contar a minha história. Aí eu contei toda a história para o médico. Ele falou assim, sabe o que é interessante? É porque eu estou fazendo aqui o exame, estou vendo aqui, seus órgãos estão tudo correto, está tudo no local. Ele me mostrou qual o óvulo, o que foi para o local, está tudo muito perfeito. Para mim, você tinha mais filhos. Glória a Deus, o Senhor fez a obra. E naquele dia eu escutei o coração do Theo. Porque eram 7 semanas que eu estava. 7 semanas. E só que, para mim foi forte escutar tanto o coraçãozinho do meu milagre, mas também de escutar de um médico dizendo assim, aquela frase dele, aquela pergunta. Deus me dizia o seguinte, eu te curei. Glória a Deus. Eu te curei. O diagnóstico que foi dado há tempos atrás acabou. Acabou. E aí eu procurei minha médica, falei com ela. Falei assim, eu vim aqui porque eu tô grávida. É mesmo? Então você fez inseminação? Não, Deus me curou. Então vamos fazer o seguinte. Glória. Então eu fiz aquele tanto de exame e acompanhamento e ela falou uma coisa comigo. Flávia, eu preciso que você fique 5 meses totalmente mais tranquila. Eu quero que você fique mais reservada. Porque você sabe que essa criança é especial. Para não falar que... Cuide de você. Em outras linhas, vamos dizer assim. Cuide de você. Porque pode ser que você perca esse filho. Pode ser que ele, às vezes, você faz algum movimento. Mas deixa eu te falar algo também. Deus é Deus de milagre. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu entendi, eu orei por tantos anos, passei por tanto processo, para simplesmente eu ficar desobediente em algo onde que era só para mim ficar mais reservada. Sim. Fiz tudo que ela mandou. Fiquei quietinha, pegava um balde. Não era doença, não. Mas eu falei assim, Deus, eu vou maneirar agora. Eu vou cuidar mais de mim. Eu vou agora cuidar desse milagre que o Senhor me deu. Eu vou cuidar porque, realmente, eu nunca gerei nada. Eu não passei por aquela experiência de perder. Sim. Entendeu? De viver, mas a expectativa era essa. A expectativa, cada mês, a médica, cada vez que passava, falava assim, Flávia, você está perfeita. Era a consulta, eu acho que durava 10 minutos. Não passava nem de 10 minutos a consulta, porque não tinha nada para falar. E ficava sempre na expectativa da próxima consulta. Sim, os exames, né, os ultrassons e tal, aquela coisa toda. E quando a gente foi fazer o chá de revelação, eu coloquei lá Theo ou Clara, né? E chegou o Theo, né? Que foi o nosso primeiro milagre. Amém. E aí, tudo correu muito bem, né? A gestação, o parto, uma alegria. A igreja vibrou. A igreja que orou por nós também, né? Uma família orou por nós, estava ali do nosso lado. A família, então, nem se fala. A família, então, era uma alegria atrás da outra. Mas aí, eu vou te falar algo. Quando Deus ali nos direcionou Theo ou Clara, eu não imaginava a proporção que não seria Theo ou Clara. Seria Theo e Clara. Glória a Deus. Né? Theo e Clara. E eu lembro que depois que o Theo veio, menino alegre, um menino lindo, um menino assim que, né, é a nossa alegria ali dentro de casa. Eu olhar para ele, eu conto a história dele, eu quero contar a historinha do Theo. Aí eu falo, papai e mamãe casou, orou, mamãe não podia gerar filhos. E Deus me presenteou com o Theo. Você é meu primeiro milagre. E eu conto essa história para ele dormir, sabe? E eu sempre falo isso para ele. E aí, quando se passou alguns anos, eu falei assim, Deus, eu sempre tive vontade de ter mais. Deus, eu sei que o processo é do Senhor. Mas se o Senhor tiver um propósito, ou o Senhor quiser me dar mais um, estou aqui, pode mandar. Mas se o Senhor não mandar, eu sei muito bem o que é passar pelo processo e eu já vivi um milagre. Amém. Eu já estou com meu coração transbordando porque eu tenho o Theo na minha vida. Eu vou te falar algo, aí entrou a pandemia, né? Aquele processo todo. E eu fui procurar uma nutricionista, porque
eu subi um pouco do meu peso, não estava conseguindo e todo mundo estava muito ansioso, então você começa a comer mais, aquela coisa toda. E a nutricionista falou comigo assim, Flávia, faz um teste de gravidez. Eu falei assim, minha filha, a minha história não é assim, não vou engravidar assim. Olha como que a gente é difícil. Eu vivi um milagre. E Deus milagre... não precisa do ambiente estar favorável para o milagre. Deus tem falado isso muito comigo, pelas outras etapas que eu tenho passado. Deus não precisa desse ambiente estar favorável para que Ele venha agir, porque a gente tem a visão limitada. Sim. Então, minha saúde tem que estar assim, as coisas na minha casa tem que estar em ordem, as coisas têm que estar assim, até para Deus agir. Deus não precisa da nossa organização, precisa da nossa posição. Sim. Da nossa postura. Mas o sobrenatural vem se o ambiente também estiver desfavorável. É aí que ele vem. E foi isso que aconteceu. E o médico, na verdade, o que Deus havia colocado no seu coração não foi só o milagre do filho, mas o milagre da cura. Sim. Né? E eu recebi uma palavra até no chá de mulheres, sabe? Até com a pastora Lola, né? Que também é do Carisma. Eu lembro que no momento ela estava ministrando, ela virou e falou assim, o Theo é o milagre. E a Clara é a cura. Oh, glória a Deus. E foi isso, foi uma confirmação de etapas e processos, né? E Deus ali, eu fiz o exame para fazer um tratamento e sem pensar em nada. Simplesmente chega no meu celular que eu estava grávida. Eu tive as duas reações. Daquela mulher, aquela mãe que esperou 12 anos... há quase 13 anos, numa expectativa no processo de tempo, no processo ali onde que havia as impossibilidades, e daquela, que na hora que piscou tá grávida. E ali... Tinha 2 anos de diferença. 2 anos e meio no máximo ali que eles têm de diferença. Sim. E aí veio a Clarinha, né? Super saudável, Amém. Tudo direitinho, todo o meu processo foi muito saudável, né? E hoje nós temos 2 milagres, Glória 2 milagres no Senhor, que foi um processo específico. Eu gosto de contar o nosso testemunho dizendo algo. Pode até às vezes ser parecido etapas na vida de outras mulheres, de outras mães, ou quem está passando por isso, mas nunca vai ser o mesmo. Deus, nós somos únicas em Deus. Então, Deus tem respostas e direções de formas diferentes para cada um, mesmo que às vezes pode ser uma mãe que está pedindo a Deus um filho, mesmo que a mesma visão, o mesmo propósito ali, tá. Mas Deus tem algo a trabalhar específico no coração de cada uma. Não adianta, às vezes, você pegar o meu testemunho, a minha vivência e falar assim, foi desse jeito, então eu também vou entregar. Não tem como. E algo que a gente fez, sabe, eu lembro que antes mesmo de ter o Theo, muitos anos antes, vamos falar assim, entre desses 12 anos, os 10 anos atrás, logo quando a gente estava ali, ministerialmente, eu lembro que eu andei ali em Divinópolis, tem muitas roupas, né, aquilo tudo, andei com a família. Eu lembro que a minha cunhada falou assim, Flávia, eu quero te dar um presente, escolhe uma roupa para você. Eu estava de frente, na hora, de uma loja de criança. E Deus falou assim, escolhe aquele macacão ali. Aí eu falei com ela, falei assim, eu quero aquele macacão. Não, Flávia, eu quero algo pra você. Isso daí eu te dou até depois. Não, eu quero um macacão. E ela foi lá e comprou e me deu o macacão. O macacão, eu colocava ele no meio das minhas roupas, no closet ali, porque é o lugar que eu mexo todos os dias. E todos os dias, sempre lembrar que havia uma promessa. Mesmo que todo o processo Deus pediu para entregar, mas não havia um não. Sim. Se fosse para gerar ou se fosse para adoção, gerar no coração, Deus iria mandar. Sim. Então havia uma direção que haveria um filho na nossa vida, haveria filhos na nossa vida. E aquele macacão ali foi se passando os anos, foi ficando amarelo, perdeu, vamos falar assim, na época era lindo. Hoje, se for olhar pelo modelo, aquele modelo que nem fazem mais aquele modelo. Mas eu vesti o macacão nos meus 2 filhos. Glória e tirei a Deus. foto como um marco na minha vida, na vida do meu marido. Como, vou te falar algo, tanto maternidade, quanto, vamos falar aqui, nós estamos falando maternidade, para as mães, sobrenatural, milagre, em todas as áreas da sua vida. A perseverança é algo que tem que ser constante. A gente sempre tem que buscar perseverança em Deus. Porque é uma frase que eu falo muito.
nessa época da maternidade que eu vivi esses milagres, mas isso continua sobre a minha vida. Só vive milagre quem não desiste. Verdade. Se você desistir, você não vai viver milagre. Eu estou falando em todas as áreas. Sim. Às vezes ali a pessoa numa vida profissional, nós estamos falando aqui para mães, às vezes o desejo de viver um milagre, às vezes de um diagnóstico, só vive milagre quem não desiste. Você desistir, quando fala desistir, é você desistir de você, do seu processo, da sua jornada, desistir de continuar vivendo as etapas pela frente. Uhum. Imagina ali se eu não tivesse entregado, ou se eu não tivesse continuado aquilo que Deus estava trabalhando no meu coração, me forjando. Sim. Eu não teria vivido milagre. E eu vejo até esse pedido de Deus ao seu coração de escolher aquele macacão Sim. como um amor e um cuidado com você, Foi. né? Sim. Para você sempre lembrar daquela promessa. E a Sim. palavra fala, né? Ele é um Deus de promessas. Sim. E todas se cumprem. Só que a gente às vezes desiste, não persevera, porque Sim. acha que o tempo de Deus é o nosso tempo, o tempo cromos. Isso E aí. não é, o dele é o kairos. A gente nunca vai entender, a gente nunca vai ter uma dimensão de como ele vai Verdade. fazer. Eu costumo falar muito igual eu falei de subir níveis. Eu sempre pergunto, né, e oriento as pessoas a perguntarem a Deus, não é porque eu estou passando por isso. Sim. Senhor, qual é a lição que eu preciso tirar? Né? Então, você mostrou aqui a lição de Deus forjando seu coração, de você sempre buscando mais a presença dele. Sim. Então, qual que é a lição que eu preciso tirar disso aqui para eu poder entender o que o Senhor está querendo me tratar para me entregar aquilo? Porque as bênçãos do Senhor já estão preparadas, Isso né, aí. pastora? Uhum. Ele está nos preparando para poder acessar o que ele já tem pra gente. Sim, já É uma está ma- liberado. É um amadurecimento nosso. Sim. Porque muitas vezes, se a promessa chega antes da hora, a gente pode pôr tudo a perder, igual Tudo. a senhora colocou no início. Às vezes, se o filho chegasse ali antes da hora, talvez a dedicação ali, né, no pastoreio com as Sim, pessoas, totalmente. né? Ah, não, agora eu tenho que dedicar meu filho aqui, eu tenho que ficar com meu filho aqui. Então, o Senhor foi forjando. É muito lindo o agir de Deus, né? Por mais que doa, porque dói, é uma vida de renúncia. Sim. Mas é isso que a palavra ensina pra gente, né, pastora? E isso me trouxe, assim, portas, visões, uma visão mais ampliada para tudo na minha vida. Sim. Claro que não só nessa área, não porque eu recebi um milagre de Deus, vou falar assim, você recebeu, mas os 12 anos se tornou tão pequeno hoje, mas fui eu que vivi os 12 anos, fui eu que vivi renúncias, eu falando assim, eu e Fernando, né? Uhum. Fui eu que entendi que eu deveria continuar, apesar de não ter recebido algo. Porque muitas vezes a pessoa está na caminhada cristã, ou tem buscado Deus, no fundo, por causa de uma troca. Verdade. Porque enquanto eu vou buscar a Deus para que Deus venha fazer isso na minha vida. Não, eu aprendi isso de uma forma clara. Muitas vezes, até Deus, alguns momentos na minha vida, Deus falava assim, filha, fala o que você quer. E às vezes a minha oração era aquela oração, não, Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, amém. Mas muitas vezes Deus colocou isso em xeque em mim, filha, mas eu quero escutar da sua boca. Porque muitas vezes aquilo ali soou assim, Deus, eu sei que o Senhor sabe tudo que é o melhor para a minha vida. Eu lembro que quando a gente, antes de todo esse processo, quando a gente foi até para Divinópolis, e eu queria morar numa casa, né? E eu tinha 2 cachorros enormes. Eu amo cachorro. E eu falei assim, Fernanda, a gente não fez uma oração específica. Deus mexeu isso no nosso coração, sabe? A gente muitas vezes coloca. Não é que vai determinar ou a gente vai escolher. Mas tem hora que Deus nos ensina isso é um passo de fé. Uhum. Como do macacão. Eu não coloquei o macacão ali, não foi para simplesmente falar assim, Deus, tá aqui, tá? Tem que colocar um menino aqui dentro. Não é para colocar Deus à prova, não é para falar assim, Deus, aqui, tá passando tempo, não é para pressionar Deus. Mas esse tempo, essa postura é de confiança. Sim. Não é uma troca, porque senão eu já tinha queimado aquele macacão há muito tempo. Se fosse olhar pela proporção, né? E ali Deus falou comigo, não, vamos orar. E a gente orou, eu lembro, na época da casa, né? E eu falei detalhes da casa. Detalhes. Falei assim, Deus, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas meu sonho é uma bancada grande na cozinha. Eu sempre achei lindo um teto de gesso. Eu queria tanto esse teto de gesso. E Deus, eu tô morando fora, eu preciso de 2 banheiros. Porque eu vou receber família, eu vou receber pessoas na minha casa.
Especificando os detalhes, né? Sim. Porque o nosso Deus é o Deus de detalhes. Deus de detalhes. Mas sempre com aquele coração falando assim, o que você deseja? E eu vou te falar uma coisa. O tanto que você, muitas vezes, o que você vai expressar para Deus é o tanto que você confia nele também. Às vezes você tem tanto medo do que Deus vai fazer ou vai falar, às vezes você até diminui. Porque às vezes a sua visão é que Deus não pode te dar algo. Sim. Você está entendendo? Ainda Entendi. você, no fundo, está assim, até espiritualiza algumas etapas, mas porque você, às vezes, no fundo, eu falo para nós, né? Às vezes, no fundo ainda, a sua fé precisa amadurecer mais, você precisa agregar mais na sua fé. Sim. Porque Deus é Deus. Deus não há limites para o Deus que nós servimos, para o Deus que nós temos. E eu lembro que eu falei e tal, aquela coisa toda, nós oramos, o Fernando falou assim, Deus do céu, olha o que a minha esposa está pedindo, ele até brincou assim na oração. E ele falou ali, Deus, ó, eu sempre tive um sonho de ter uma área de uma churrasqueira ali, lá no fundo, o resto dentro da casa, o Senhor resolve com ela. Eu lembro que quando a gente chegou nessa casa, os detalhes estavam na casa. Detalhes. E o valor que ele colocou, falou assim, Deus, o que eu posso é isso. Eu sei que o Senhor pode mudar, mas o que seria confortável daria isso. E Deus nisso também nos presenteou. Agiu porque era algo impossível. Até hoje é algo impossível. Aí pegou na especialidade dele, né? Total. A especialidade de Deus é fazer o impossível. E eu fui aprendendo em todo o contexto da minha vida, porque o meu foco, vamos falar assim, no processo da minha história, até então, até virar essa chave dos filhos, a maternidade, era ter os filhos. Só que muitas vezes a gente tem um olhar, a gente não olha muitas vezes para outras etapas e outros milagres que Deus tem feito na sua vida. A gente quer tanto filho, esquece dos outros que Deus tem feito. E Deus sempre se provou, sempre esteve, sempre nos supriu em tudo. O que é um filho? O que é, vamos falar assim, algo que para mim poderia ser, mas em tantas outras ele fez milagres sobre a minha vida. Sim. Então, o que muitas vezes a pressão externa faz para nós e também a pressão externa? Faz a gente perder o foco. Faz a gente, às vezes, ter um hiperfoco. Vamos dizer, hoje tem falado muito disso, vou pegar um gancho. Às vezes eu só quero, não, Deus, quando isso acontecer, quando isso chegar, vai ser minha vitória. Mas você já é vitoriosa. Amém. Quando Deus ele nos pediu e nos falou essa questão, vocês vão continuar falando que eu sou Deus, faço milagre? Sim. Porque eu continuo vivendo milagre. Esse é um processo específico na minha vida. E muitas vezes palavras que vinham pesadas, dizendo, cadê o seu Deus? Né? Aquelas falas que a gente já está acostumada. Mas isso era simplesmente para agregar mais o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando às vezes eu recebi esse diagnóstico dizendo, só às vezes dessa forma que vai dar certo. E Deus falou assim, não, é da minha forma. É do meu jeito, é no meu tempo, na minha hora. Né? Até falar da idade, Deus, eu queria com 20 e poucos anos, foi lá para os 40 praticamente, né? E eu falei assim, o Senhor está nos dando, agora o Senhor vai nos dar força. Amém. E tem nos dado. Mas nisso foi gerando, tanto para a igreja, para uma cidade, para as regiões, para onde nós íamos. Nós não simplesmente levar só um testemunho de uma cura, né? Mas de dizer todo um processo que Deus trabalha em nós. Existe um bastidor aí para trás. Existe aquilo que Deus trata em nós primeiro, que vai revelar o que Deus está preparando para o hoje. Mas o bastidor faz toda a diferença para aquilo ou para o propósito específico que você tem buscado em Deus. Estamos falando aqui, né, um programa especial para o Dia das Mães, sim. Mas também em todo o contexto, às vezes pode ter até uma mãe que tem passado, às vezes, aflições com seus filhos, né? Às vezes um diagnóstico com o filho, ou às vezes aquela que o filho está desviado, às vezes está fora, ou está, às vezes, até dentro de uma cadeia. Mas Deus não desistiu. Você também não pode desistir. É esse contexto que hoje Deus tem nos levado a falar, não só a questão, sim, Deus é um Deus que faz milagre. Eu era estéril. E Deus me deu 2 filhos. Mas também um Deus que ele trabalha primeiro no meu coração para depois chegar no meu físico. Sim. Foi assim que Deus fez comigo. E vai continuar fazendo. Sim, primeiro na gente. Sim. Né?
Para depois a gente fazer através da gente. Porque, sim, como a senhora falou, muitas pessoas foram procurando, e eu acredito, sim, que até hoje, né? Através do seu testemunho. Sim. Né? Por isso eu costumo falar, tá até aqui na subtítulo do meu livro, a sua dor é o seu maior presente. Isso aí. Porque ninguém entende, né? Eu tô acompanhando uma pessoa e eu falei isso com ela. Eu falei assim, olha, eu acho que você vai me achar doida se eu falar, porque você tá no fundo do poço, você tá no, sim, olho do furacão, sim, tá no auge da dor, e você falar assim, Emily, como assim presente? Eu sei que parece doidura, mas eu tô aqui para te falar que Deus faz essa transformação, porque a especialidade dele é essa, sim, questão do impossível. Então, essa dor curada, né, Deus vai trazer pessoas praticamente específicas, sim, quando vier falar com você assim, Flávia, eu estou passando por um problema que eu fui diagnosticada como não posso ter filhos. Você sabe sentir a dor da pessoa. Sim. Você não vai falar com uma propriedade de estudo, sim, ou uma propriedade de que me contaram um testemunho, não. Você vai falar com uma propriedade de quem viveu na pele. A verdadeira empatia, porque você está vendo a lágrima descer, aquela mesma lágrima já desceu dos teus olhos. Então, por isso que nada foi em vão, tudo é um treinamento para a gente poder chegar nesse propósito, né, pastora? Sim, e quando você foi falando, veio no meu coração também uma direção. Que a gente nunca perca essa essência. Porque dentro do nosso contexto cultural, vamos dizer assim, se hoje sai o celular X, nós vamos lá, batalhamos, pegamos, compramos, aí sai o outro, nós queremos o outro. Então, a gente, de uma forma muito fácil, a gente se esquece do que Deus tem feito na nossa vida ou já fez. Então, muitas vezes, aquela busca pessoas vivendo isso daí, e às vezes, de uma forma, falar assim, você já está falando, já está cuidando, e aquilo ali, às vezes se torna, às vezes pesado, às vezes chato. Não deixa isso se tornar chato. Sim. O seu testemunho não pode se tornar chato. É o que Deus fez na sua vida. Sim. É para continuar tratando, é para continuar moldando. E Deus vai te levando a novos degraus aí de maturidade, de viver outros contextos também, às vezes nem tão parecidos, mas dentro de focos ali diferentes na vida de cada um. Então, não pega aquilo ali e coloca como distante. Já aconteceu. Deus já fez um milagre, já passou. Os meninos já estão com 10 anos. Mas você é um milagre. Você viveu um milagre. Sim. Você continua vivendo esse milagre. Virão outros. Não é só esse. Estão acontecendo outros. Mas não menospreze tudo que você também já viveu, tudo, sabe? Eu trago essa palavra, às vezes mulheres estão nos escutando, as pessoas estão nos escutando aqui. Deus faz algo tão intenso na sua vida, passa os anos e você perde a intensidade, porque muitas vezes a gente está no volume de emoção. Deus não trabalha no volume da sua emoção, Ele trabalha na sua emoção, né? Sim. Você sabe muito bem disso, né? Sim. Ele nos molda, ele nos equilibra na nossa emoção. Mas Deus não trabalha por emoção. Sim. Deus não trabalha porque simplesmente eu quero, ou porque Ele tem que fazer, ou porque senão eu vou bater o pé. E eu vou te falar algo. Antes de Deus nos mostrar, até chegar a esse ponto, quando Deus nos revelou, né, que eu estava grávida e o Senhor trouxe a cura, eu preguei por 2 domingos, até porque o Fernando estava nesse processo hospitalizado. Então, Deus me deu uma palavra que eu nunca vou esquecer dela, que falava assim, que é uma frase que mexeu muito no meu coração, que Deus não se desespera com os nossos impossíveis. Nossa, que forte. Mas eu chorei demais nesse dia. Muito e eu forte. Já estava grávida. E não sabia. Não sabia. E eu lembro que eu fui ministrar e aquilo ali doeu de mim, porque eu estava falando de mim. Deus não está desesperado porque você está. Porque você está apresentando Ele um impossível. Quando ali chegou a morte, ali vão falar assim, Lázaro, né? Ele já morreu, já está até fedendo. Não precisa ficar desesperado, não. Verdade. Isso para Deus não é nada. Verdade. Então, Deus não se desespera com os nossos impossíveis. E eu lembro que um pastor estava ministrando, até o pastor Tony, e ele foi cantar, e ele cantou uma música da Bruna Carla. Não é o perfil do pastor Tony. Essa música não é perfil da igreja, mas é uma música que é do meu coração, que eu escutava por anos. Aquela música antiga dela que fala assim, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Diz a minha alma, espera em Deus. E em ti eu confiarei, e por aí vai, né? Mas sempre foi por quê? Porque a minha alma gritava. Então essa música me acalmava.
sempre trazia um alívio à minha alma, eu falando como uma oração para Deus, Sim. dizendo, Senhor, ó, minha alma está dessa forma, mas está entregue para o Senhor. E naquele domingo de manhã, o Tony canta essa música. Mas eu nunca chorei tanto na minha vida. E eu lembro que quando acabou o culto, eu falei assim, Tony, por que você cantou essa música? Senti no coração. Ele falou assim, você não tem noção da proporção do que foi essa canção para mim. O cuidado de Deus eu não naquele conseguia nem momento. falar com ele. E aí passou uma semana. Eu lembro quando eu estava acabando de sair desse culto, voltando um pouquinho, veio um irmão da igreja com a sua família. E ele veio pelo corredor e falou assim comigo, pastora, eu reúno a minha família, a gente sempre ora por vocês para que Deus venha entregar o milagre. Nem sabia disso. Nunca cogitei que aquela família orava por mim Sim. de uma forma intensa, sabe? Uhum. E aí ele virou, chamou a família, a esposa, a filha dele e o filho também estava. E ali ele falou assim, só que Deus manda te dizer algo. Ele falou assim, tá muito perto. Tá muito perto. Aí você fala assim, quem que era aquele homem? Ele não tinha um chamado de intercessão. Ele não era um homem, vamos falar assim, um mestre, um conhecido, alguém que... Não, era um homem que tinha intimidade com Deus. E teve ali a coragem de ali falar a verdade que Deus falou no coração dele, uma palavra que era exata para aquele momento, aquela hora. Porque passou uma semana, eu descobri que eu estava grávida. Nossa. Então, o que eu vejo, sabe, dentro de todo esse contexto, a gente trazendo uma palavra de cuidado, de Deus de detalhes. Deus cuida, Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, não vai cuidar do seu coração, não vai cuidar dos seus filhos, não vai cuidar da sua promessa. Deus é Deus que tudo pode fazer. É isso que a gente tem ministrado aqui, né, nesse momento. Mas de nunca se perder essa essência. Deus, ele trabalha de uma forma tão interna, tão intensa no nosso coração, a gente não pode deixar que venham entulhos, tentar abafar aquilo que Deus já fez, tentar paralisar o processo que Deus tem na sua vida. E uma palavra, sabe, que Deus ministrou meu coração há algum tempo, isso já vivendo algo ministerial também. Deus disse assim para mim, assim, filha, eu abri essa porta para você, mas se você não quiser passar, a escolha é sua. Só que existem outras portas que você não vai conseguir ultrapassar se você não passar por essa. Deus não me falou de uma forma, um pai rígido ou uma ameaça, mas ele me trouxe uma clareza de perseverança. Sou eu que estou colocando isso aqui diante de você. Sou eu que tenho que aberto essa condição. Mas você que tem que saber o que você espera também, qual é a sua visão que você tem de você. Uhum. Deus realinhou meu coração naquele momento. Eu falei assim, Deus, o medo sempre me cerca, mas eu vou. Eu vou porque o Senhor tem me ensinado a enfrentar o medo. E o medo, ele só acaba quando a gente enfrenta. Tem uma frase que fala, o medo aponta o caminho. Isso. Porque se você está com medo, o medo está apenas falando que você não é capaz de ir sozinha. Sim. Mas a gente não é mesmo, é porque a mão do Senhor quem vai nos conduzir. Sim. Porque se a gente tiver numa certeza de que, não tenho medo não, eu consigo. Sim. A glória é como se eu estivesse pegando a glória para você. Não, foi a minha capacidade, porque eu consigo desenvolver isso aqui, eu consigo, né, desbravar isso aqui. Mas se o medo vem é porque a gente se sente incapaz, a gente fica com medo. Então, isso é importante porque é o Senhor falando com a gente. Sim. Não, você pode ir, mas sou eu quem estou te sustentando. Então, a glória é toda dele. Sim. Então, o medo a gente tem que prestar um pouco atenção para não deixar ele paralisar. Sim. Né? Mas é a gente entender que o medo aponta o caminho. Sim, Deus sempre... Eu tenho ministrado isso no meu coração a respeito de não agir de uma forma precipitada. Sim. Tudo vem para que a gente venha ter a reação errada. No momento errado, no momento que às vezes a sua emoção está lá no alto, né? Quantas oportunidades que a gente pode perder ou às vezes não visualizar etapas em Deus. Não que a gente vai acertar em
tudo. Deus vai nos direcionar em tudo, né? Mas a gente pode evitar muitos erros. Podemos. Vamos dizer a verdade, podemos evitar. Mesmo que a gente é um perfil, né, mais cauteloso, vamos dizer assim, né? Mas podemos. Mas podemos também perder, muitas vezes, assim, a direção, o foco, de sempre esperar aquele momento certo, assim, Deus, o que realmente eu estou sentindo? Por que eu estou assim hoje? Porque às vezes é uma coisa que aconteceu ontem que eu estou refletindo hoje. Então, eu vivi muito esses volumes, essas oscilações vivo, mas de uma forma, às vezes, mais pautada, mas que Deus foi me conduzindo até para viver todo esse processo. Esse processo foi fundamental para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, em todas as áreas. Não só, eu não pego os meus filhos e mostro eles como um troféu. Não, porque eles são de Deus. Eles são de Deus. Eu recebi o milagre, mas também eu tenho que conduzir hoje esses milagres. Sim. Eu tenho que conduzir eles na palavra, eu tenho que ensinar, eu tenho que me dispor, porque eu pedi esses milagres. Deus tinha o propósito deles, sim, nessa terra. Porque Deus também tinha propósito deles aqui. Não é só porque a Flávia pediu um filho, mas porque o Theo e a Clara tinham que estar aqui. Então, eu tenho agora que conduzir. E dentro disso tudo, Deus sempre falou muito comigo a respeito de Joquebede. Joquebede na minha vida sempre foi uma marca. E é tão interessante que nasceu uma imersão de mães, né? Isso na igreja que nós vamos ter, né? Mas já até acabou, né? As inscrições. Não, abre as inscrições lá, uma semana acabou. Mas o que Deus nos direcionou a essa imersão de mães? Joquebede, a postura dela diante ali de tudo que ela estava vivendo, diante ali onde que o seu filho poderia ser morto a qualquer momento, aonde, o que eu vou fazer? Opa, eu posso levar ele até ali, eu posso fazer o melhor cesto. Ela soube se mover, mesmo diante da pressão, mesmo diante dos nãos. Ela foi sendo conduzida conforme o que Deus queria que ela fizesse. A direção de Deus, não da emoção. Tudo de Deus. Aquela mãe, imagina aquela mulher com um bebê. Primeiro é isso, gente. A gente que é mãe, um bebê, você já está vivendo aquele processo que você não dorme, que você está cansada fisicamente, emocionalmente. É uma outra chave que entra na sua vida. Melhora, sim, um tempo na sua vida maravilhoso, mas também de muita entrega. Sim. Aquela mulher poderia estar assim, quer saber de uma coisa? Tô nem aí. Que aí perde as oportunidades. Então, ela estava sensível, ela entendeu que ela tinha uma missão. A missão que o filho dela seria, sim, um instrumento ou um propósito que Deus tinha, assim, nessa terra, mas que ela tinha que se mover de forma correta. Amém. Claro que a gente está falando agora no âmbito geral, mas ela foi dando passos na direção daquilo que Deus tinha que fazer naquela geração. Então, ela fez todo aquele processo, a gente conhece a palavra, né? E dizendo ali, ele mãe de Moisés, né? Para que às vezes as pessoas não sabem a história, mas é a mãe de Moisés, Joquebede. E um homem que até hoje nós estamos falando aí, um referencial ali, o contexto da sua vida, da sua história, ali porque a sua mãe decidiu se posicionar e viver conforme o mover que Deus iria direcionando a vida dela. Agora eu vou te falar um momento chave, porque mexe isso comigo. Pode ser que Deus vai falar muitas chaves para muitas mulheres. Sim. E essa imersão que nós vamos tratar nas mães vem um pouco dessa palavra, sabe? Vou dar uma deixa aqui. Quando ela chega ali para a filha de Faraó, né, aquele momento onde que já pega e a sua filha chega ali e fala, não, tem uma serva que pode cuidar. E ela poderia ali simplesmente ter chegado ali para aquela mulher e falado assim, aqui, ele é meu filho. Eu estou cansada dessa geração, desse mundo que vocês estão fazendo, porque é muita injustiça. Não, simplesmente ela se enquadrou por causa de um propósito e soube agir na hora certa. Sim, eu sou a serva, eu não sou a mãe dele de frente, mas ela sabia que ela era a mãe dele. Era a oportunidade que ela tinha de cuidar do filho dela. Imagina que aquela mulher ali simplesmente entra no contexto emocional ou simplesmente da pressão de fora, ela simplesmente ia perder tudo. Sim. Eu sei que Deus não perde o controle, mas ela teve a oportunidade de ser um instrumento.
Não é verdade? Verdade. E ali ela simplesmente foi ali um instrumento e ela se posicionou, pegou aquele filho, ainda conduziu, teve anos ali, alguns anos mesmo que bem tensos, mas ela gerou no coraçãozinho daquela criança quem era Deus. Sim. Mesmo dentro de todo o contexto, na vida de Moisés, algumas falhas que ele teve no seu processo, mas era um homem separado por Deus. Sim. Qual que é a minha missão nessa terra com meu filho? O que eu quero projetar? Quais são as renúncias também que eu tenho feito para que o meu filho venha a ser realmente um instrumento de Deus nessa geração? Porque muitas vezes a gente escuta muito, eu não dormi, eu dou tudo pro meu filho, eu dou, mas às vezes você está fazendo isso porque você está preocupando com você. Sim, para suprir a sua necessidade, A uma sua. ferida que você carregava. Isso aí. Né? E Deus nos chama para renúncias mais profundas. Sim. Porque a renúncia verdadeira te alinha ao propósito. Sim. Não é verdade? Verdade. E nisso daí, a gente for olhar todo o contexto de uma forma geral, ela alcançou, fez plenamente o que ela tinha que fazer e ali projetou. Ela não olhou para ela. E eu volto novamente a falar. Às vezes a mãe não tem tempo de fazer uma unha. Estou falando de um detalhe mínimo ao sai do emprego, abre mão de uma área profissional, abre mão de tantas coisas, de uma roupa, abre mão tal. Mas aqui, isso faz parte do processo, sim. Isso faz parte. Mas essa renúncia realmente, às vezes, é para a gente postar, ou às vezes falar que, tô altas horas da madrugada, acordada, cuidando do meu filho. Só Deus sabe como está o nosso coração. Não estou falando que está errado postar. Eu estou falando qual que é a motivação do nosso coração em projetar esse filho. Sim, às vezes... Porque eu vou te falar algo que eu quero trazer, que a gente vai trazer nessa imersão. Às vezes a gente está tão preocupado. Se o menino foi desfraudado em tantos anos, se o menino faz cama compartilhada, se o menino começou a falar com tantos anos, se o menino é isso, se o menino é aquilo. Peraí, o mais importante, você vai ter caráter em Deus. Sim. Nós estamos preocupados com quantas cenouras que comeu. Gente, tem que cuidar? Tem que fazer o seu melhor? Tem. Mas cada uma tem uma estação diferente. Às vezes a gente está sendo tão pressionado por uma rede social, você está tão preocupado se o seu filho vai andar com um ano ou com 1 ano e meio. Não, porque ele tem que falar tantas palavras. Tem que cuidar, sim. O meu filho, a fala dele atrasou. Ele faz fono. Não deixei de procurar. Mas não deixei de incentivar, não procurei um profissional. Ali se desenvolveu, está desenvolvendo, está na escolinha. Tudo que pôde fazer, nós estamos fazendo. Ele se desenvolveu, hoje fala tudo, descucuia lá, tá tudo, agora só está melhorando a fala, né? Até a pastora Du, que está aqui com a gente, né? Também me ajuda muito nesse processo, né? Uma mulher tão usada por Deus. Ela não sabe a chave que essa mulher foi na minha vida. Como que Deus, como que é importante Deus colocar pessoas na sua vida. Muito. E aquele momento, às vezes eu ficava angustiada. Meu filho ainda está custando a falar, ele fala só palavra, não está formando frase. E aquela cobrança. Peraí. Calma. Deixa Deus te direcionar. Ora e tem ação. Ora, sim, mas tem ação também. Fez o tratamento, tá aí, tá se desenvolvendo, tá bem. E às vezes eu fui carregando tanta... E isso foi me libertando, porque eu fui vendo assim, gente, tem tanta mãe passando por tanta pressão. Sim. E essa imersão vem para trazer vou falar assim, uma leveza para a maternidade. Amém. Mesmo que a maternidade vamos falar, um campo bem vasto, é um campo muito grande, é uma profundidade muito intensa, mas é uma leveza quando a gente anda com Deus. Sim. E a gente tem que parar de olhar para os lados e olhar para aquilo que Deus quer nos direcionar. Amém. Então, essa imersão vem para curar, tratar, redirecionar, vem para mostrar o seguinte: cada mãe tem um chamado e um propósito. Você, como mãe, isso também é o seu chamado também. Sim. Você, o ser mãe não é só porque você declarou para uma cultura que você gerou um filho. Ou até porque você adotou um filho, porque você também é uma mãe. Então, mas não é porque você... Agora eu tenho uma geração, eu tenho alguém para deixar, ou minha casa está cheia. Não. Existem propósitos específicos em cada coraçãozinho. Sim. Propósito específico para tratar e para trazer o quê? Direção a cada mãe. Amém. Eu até coloco uma frase no meu livro que eu coloquei assim: a maternidade veio para esfregar na minha cara o quão imaturo eu estava sendo. Nossa.
É isso então, mesmo. é justamente, não é só para falar que você gerou, não é só para falar que, né, eu sou mamãe, para ganhar uma apresentação na escola, para ganhar um presente. Não, é para fazer você amadurecer e alinhar com os propósitos de Deus. Com certeza. Eu falo que a minha filha veio desde, né, o Senhor já havia preparado a vinda dela, mas ela vem já desde sempre, eu já enxergo o propósito da vida dela, que é um propósito de restauração, um propósito de união, né? Porque eu e meu esposo, a gente ficou separado durante 1 ano e 3 meses, quando ela tinha 2 meses, nós nos separamos. Então, assim, se não fosse ela, a gente não teria voltado, porque não teria um vínculo pra gente estar conversando, pra gente ter algum assunto, né? Separou, cada um vai pro seu canto, acabou, né? Mas a gente tinha um vínculo ali. Então, esse vínculo, e ali foi onde Deus trouxe a maternidade pra minha vida com o propósito de falar assim, minha filha, você não tá amadurecendo aqui, não? Então, calma aí que eu vou achar outro caminho aqui para poder te ajudar nesse amadurecimento. Isso mesmo. Então, eu coloco que a maternidade veio para esfregar na minha cara o quão imatura eu tava sendo. Porque, às vezes, o que você falou é muito forte, de postar uma foto de rede social, às vezes é para você receber uma palminha e falar, nossa, que mãe incrível que você é. Aí alimentou meu ego, alimentou minha ferida, né? Mas aí desliga a rede social, o que é, menina? Isso aí. Né? Então, cadê o seu amadurecimento, não na tela, mas na vida real? O seu amadurecimento com Deus. Para você entender o direcionamento. Se a gente não tiver esse amadurecimento, você não consegue dar direção pro seu filho. Não. Porque ele não vai seguir o que você posta, ele vai seguir o que você é. Sim. Né? Então, realmente, o que você falou é muito forte. Essa imersão vai ser bênção, vai. Nossa! Mas vão ter mais. Amém. E muitos projetos aí também, até com relação ao que Deus tem gerado no nosso coração. De uma escola, sabe? Eu vou te falar uma coisa, você está muito em terra. Amém! Falando aqui para as nossas companheiras, né? Mas uma escola, assim, que Deus tem nos gerado, e isso ainda um pouco mais para frente, que até vai levar, às vezes, ali o nome de Joquebede. Para a gente trazer ali um tratar, um cuidar, um realinhar, um fortalecer, porque é muito importante a gente estar alinhado ao propósito. Eu sei que é marido e também a mãe, né? Eles vão falar assim, o pai e a mãe, vamos dizer assim. Mas Deus me chamou para cuidar das mães, das mulheres. Então, Deus também vai levantar para cuidar dos homens, tá? Sim. Então, Deus vai cuidar de todo mundo. Mas o propósito aqui, falando da minha história, da minha vida, da minha caminhada, tanto o meu cuidado é geral. Mas Deus tem me trago, não só por causa que eu tenho vivido essa etapa, mas também de quantas mães estão perdidas. E eu vou te falar, porque eu vivi isso e continuo tendo o auxílio de muitas amigas que me realinham. Eu tenho amigas que me mandam muitas vezes um podcast, sabe? 18 minutos. Sim. Sabe? Então, assim, bem pautado, que me direciona. E ela fala assim, eu vou te falar, ela fala com tanta leveza, algo que ela faz, e na hora Deus fala assim, filha, fica atenta. Eu tenho te dado armas para você crescer, amadurecer. E uma virou para mim e falou assim, de uma forma bem despretensiosa. Ela foi contar algo dela, falou assim, sabe, Flávia, quando chegou a maternidade para mim, sabe que eu vi nessa caminhada? Que os meus filhos despertou o melhor de mim e o pior. Ela continuou conversando normal, nós duas andando, e ela continuou falando. Eu falei assim, minha irmã, você não viu a proporção do que você acabou de falar, não? Assim, o quê? Todo mundo passa por isso. Sim. A maternidade, ela vem para trazer, igual você acabou de dizer, esse amadurecer. Peraí, o melhor, por quê? O que é o melhor? Aqui, se for necessário você dormir no chão, você vai dormir. É uma força que Deus te dá. Você não dorme. O amor que você desenvolve. Uma proteção, aquela leoa, né? Que você protege, que você faz, que você enfrenta as dores por causa ali do seu filho, coisa que você pensava assim, não vou fazer isso por ninguém. Sim. E você traz uma força para quem que às vezes dormia horas e horas, agora você nem qualquer mexida você já acorda. Não importa, às vezes você tá morto o dia inteiro, né? E você tá ali, sorri, aquela coisa toda. E também o pior, porque você vê o tanto que às vezes a gente precisa amadurecer, se desenvolver, a gente precisa se equilibrar. Largar o egoísmo. O egoísmo. Então, tudo que Deus faz na nossa vida, no tempo dele, é para o quê? Nos reajustar ao propósito dele. Sim. E é justamente isso, voltando lá no início, que às vezes Deus vai preparar
a situação para te entregar a promessa. Né? Então, ele vai forjando, porque ele sabe que se entregar um filho aqui de cara, do jeito que você tá, você pode pôr tudo a perder. Então, na maternidade, Deus trabalha, né? Esse lado pior. Se você carrega feridas que você ainda não conseguiu enxergar, feridas de abandono, de rejeição, quando você se depara com um filho chorando de madrugada e você só quer dormir, ali vai começar, é como se estivesse colocando o dedo na sua ferida. Isso aí. Então, se você não despertar para poder curar, que é o que Deus fez na minha vida, ele falou assim, amadurece, pega essas feridas suas aqui e vambora junto comigo aqui, que eu vou curar você. Foi realmente onde eu vivi um processo muito grande com Deus, sabe? Porque se não fosse isso, a gente realmente... nós conseguimos enxergar as mães que às vezes deixam o menino, né? E por quê? Porque tá vivendo na ferida. Isso aí. Tá vivendo na ferida, não tá vivendo por princípios, por esse amor, por esse servir sem esperar nada em troca, essa doação, né? Mas a motivação de postar é uma para poder receber de volta, não para dar, quer receber, né? Mesmo. E os nossos filhos aqui, sejam pequenos, sejam eles maiores, eles estão aqui para poder receber da gente, né? E a gente tá aqui nesse papel de mãe para poder fazer o que Deus nos ensina. A bagagem que Deus nos deu. Como que eu vou utilizar essa bagagem? Como que eu vou projetar essa bagagem na vida dos meus filhos? Vou te dar um exemplo, assim, simples. O formato da minha família, meus pais, minhas irmãs, nós somos aqueles que se protegem, que tem muito amor, mas às vezes não é o formato do toque. Então a gente não é aquele muito que abraça, beija, a gente não é o nosso estilo muito os pegajosos, sabe? Da família do meu marido já é diferente. Não sei se você já viu aquele filme Família Grego. Praticamente é a minha e a do Fernando, sabe? Minha família toda, né? Cautelosa, arruma a mesa. A família do Fernando é uma bagunça. Vem todo mundo, abraça, beija, aquela coisa toda. Eu tive que me aprender ali, a me desenvolver no meio dessas famílias, sabe? Mas não deixa de amar, porque às vezes não toca demais. Não é o jeito, né? É o jeito de transmitir o amor. É de outra forma. Mas o que acontece? O que eu posso pegar de melhor? Eu pego tudo que é de melhor da minha, o Fernando pega tudo que é de melhor da dele, e a gente projeta aquilo ali nos nossos. Amém. Às vezes, por exemplo, eu fui muito amada, mas eu quero gerar isso também nos meus filhos do toque. Coisa que pra mim também não é muito fácil. Porque eu não sou de toque, muito de toque. Então, eu abraço, eu beijo, eu viro pros meus filhos e falo assim toda hora. Clara, você acordou, filha? Aí ela fala, né? Que ela tá desenvolvendo a fala. E, bom dia, bom dia. Eu falo, mamãe te ama. Te amo, mamãe. Quando eu escutei pela primeira vez o Theo falando te amo, eu chorei. Eu chorei. Porque para mim foi um trabalho, vamos falar assim, eu comecei a falar isso com ele, hoje ele está com 4 anos, né? Então foi com 2 anos e meio, sempre gerando isso no coração dele, toda hora falando, mamãe te ama, mamãe, sabe que a mamãe te ama muito? Toda hora falando. E sempre tocando, beijando, abraçando, apertando, aquela coisa assim, sabe? Então hoje, por exemplo, você chega ali, o Theo, ele te abraça, sabe? Ele vira pra mim, por exemplo, ele fez alguma coisa e vira pra mim e fala assim, mamãe, te amo. E a pequenininha começou há pouco tempo agora, falando, te amo, que é o jeitinho dela. Mas o que é isso? É o que a gente está ensinando. Mas ensinando o contexto também da minha casa, esse cuidado, esse zelo, né? Minha família é muito assim, preocupa com os detalhes. Então isso também, né? Aquele zelo de cuidar das coisas. O Fernando também sempre, aquele jeitão dele. A gente tem que absorver o que foi bom para nós. Sim. O que nos ensinou. Alguma coisa não foi falha, é o perfil. É o perfil. Mas eu queria que meus filhos falassem mais isso. Eu queria que meus filhos falassem. Então, eu já estou gerando isso nele, porque eu poderia simplesmente seguir a correnteza, o barco. Ou até se fosse uma falha. Talvez se você não recebeu na sua família o amor, não é o que fizeram com você mais o que importa. É o que você escolhe fazer com o que fizeram com você. Né? Eu não recebi abraço, eu não recebi beijo, eu não recebi palavras de bênção. Mas o que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou replicar?
Isso. Ou eu posso fazer diferente? Então, é ressignificar tudo que você viveu de ruim e transformar aquilo no melhor para os seus filhos. Sim. Né? Porque eles vão repetir isso. Né? Então, minha mãe e meu pai, dando um exemplo, minha mãe e meu pai nunca foram de me abraçar, de me beijar. Mas agora, isso vai ser uma dificuldade para mim, porque eu não tive. Mas com Deus, em Cristo, eu vou conseguir passar isso aí. Ele vai o amor dele vai me preencher tanto que eu vou transbordar esse amor nos meus filhos. Né? Então, entender isso também, porque às vezes a pessoa não teve, né, pastor? Sim. E ali fala, mas você não conhece a minha história. Sim. Eu não tive isso. Não me interessa mais o que aconteceu. Sim. O que interessa é o que você escolhe fazer com o que fizeram com você. E daqui pra frente. Daqui pra frente. E, no meu caso, eu tive esse amor. Eu fui muito amada. Mas eu imagino que é difícil para quem não foi amado. Sim. Realmente, como você tem falado. Só que eu poderia simplesmente falar assim, não, eu sei demonstrar de uma forma diferente. Eu sei, eu vou transformar de um... Não, mas eu escolhi também mudar a minha postura. Para mim foi difícil no início. Falar assim, nossa, uma mãe abraçar um filho, beijar um filho... Foi, porque assim, eu sempre amei, mas eu não era aquela coisa de muito de toque, às vezes seria coisas mais práticas, você entendeu? O cuidado, o acordar, o fazer, o pegar, o trabalhar, deixar tudo arrumado, mas às vezes o toque, para eles, iam ficar um pouco mais distante. Tem as 5 linguagens do amor. Tem as 5 linguagens do amor. A sua linguagem pode ser uma, mas a linguagem do Theo e da Clara pode ser outra. Então, enquanto não identifica, a gente tem que alimentar com todas. Tudo, ainda mais uma criança. Sim. É verdade. Gente, o papo tá muito bom, foi rendendo aqui. Rende mesmo. Eu tô achando que a gente vai fazer só um pequeno intervalo aqui. Pra vocês não fazem muita diferença, né? Já volto em seguida. Pra gente poder degustar essa mesa aqui, que o cheirinho tá bom. Mas antes eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, a Ilma Rosa, por essa mesa maravilhosa que ela está aqui nos oferecendo hoje, né? Uma forma de honrar a nossa convidada, a pastora que está aqui. Uma mesa especial para o Dia das Mães. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram dela, o contato dela. Você pode pedir, ela manda entregar em qualquer lugar. E agradecer também a Dayana Terra, o Spa Dayana Terra e ao Marco Túlio. Hoje eles nos ofereceram uma deliciosa salada de fruta especial com cereja, com coco. Não, daquelas que só a Dayana e o Marco Túlio sabem fazer lá no espaço deles. Então, mais uma vez, obrigada por, né, compartilhar aqui esses dons que vocês têm aqui conosco, aqui na mesa e com nossos convidados. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, hein, gente? Voltamos aqui do nosso break, do nosso coffee break. Tava delicioso. Perfeito. Batemos altos papos aqui. Eu, pastora Flávia, os bastidores aqui, que hoje tá recheado. Depois você confere lá nos stories do Instagram, que a gente vai colocar lá os bastidores. Mas pra gente poder fechar esse episódio especial Dia das Mães, que está incrível, eu queria te pedir, pastora, para você deixar uma mensagem aos nossos corações, né? Que eu também sou mamãe, aos nossos corações nesse dia, né? A gente já conversou muito aqui, muita coisa que Deus foi colocando no seu coração, direcionamentos. Mas para esse programa, para esse dia em especial, o que você falaria para as mamães? Uma mensagem do seu coração para a gente. Amém. Foi um tempo bem, né? Gostoso, leve. Nem imaginávamos que passou, né? Um tempinho aí. Mas como que Deus também, ele traz essas chaves quando nós estamos reunidos nessa unidade, né? Mas assim, sabe que quando se fala de mãe, né? A gente já pensa assim naquela super mulher, aquela mulher que entende tudo. Eu tô falando no aspecto de um olhar de um filho quando olha para sua mãe. Verdade. Eu não sei se alguma já viu ou já... tem uns anos atrás, foi um vídeo que passa assim que o filho dando a mão para a mãe e como se fosse o olhar dele é como se fosse assim um urso grande, a outra um leão, né, trazendo assim aquela representatividade de força, de proteção. E geralmente o olhar é esse mesmo, daquela super mulher, aquela mulher que dá conta de tudo, aquela mulher que se desdobra. E somos essas mulheres, sim. Somos, sim. Nós não podemos menosprezar os processos que a gente passa, os momentos que nós temos vivenciado, ainda mais numa geração tão cruel, né?
Uma geração que muitas vezes tem se perdido esses valores, o respeito, a questão mesmo de entender a importância de uma família. Sim. Mas principalmente para mãe, né? Para você que é mãe. É resgatar aquilo que Deus tem gerado no seu coração. De colocar adiante aquilo que Deus tem feito em você e através de você. Amém. Seus filhos é a continuidade da sua cura. Amém. Os seus filhos serão usados para serem cura nessa geração. Amém. Mas a partir do momento que eu entendo que eu também sou curada e estou sendo curada. A gente tem que parar com essa busca, muitas vezes, de uma perfeição imediata. A perfeição nós estamos buscando diariamente. Mas para você que é mãe, tenha uma busca de uma maternidade mais leve. Aí você fala assim, Flávia, você não está entendendo. Tô, porque eu tenho 2, são pequenos, eu sei que eu tenho que vivenciar muitas coisas ainda. Às vezes a gente está falando aqui para mães que já são avós, né? Para todas as idades. Mas o que é essa leveza? Deus, ele carrega os nossos fardos. O filho não é fardo. Sim. Mas, às vezes, o peso de uma cultura na maternidade se tornou um fardo. Sim. Só que a gente tem que virar essa chave para Deus. Ele nos capacita. Quando chegou o Theo, Deus me preparou para cuidar dele. Quando chegou a Clara, quando o Theo ainda novinho, eu não sabia muitas vezes como que eu ia, mas Deus foi colocando tudo no lugar. Tudo no lugar. Foi tão incrível que naquele momento quando eu estava de resguardo da Clara, isso é uma palavra pro seu coração, viu, mãe? É uma palavra. Quando eu estava de resguardo, eu vivenciando tantos conflitos e pensando assim, Deus, como é que vai ser? Me vem um pensamento assim, será que eu vou amar a Clara da mesma proporção do Theo? Será que eu vou saber igualar os dois? E me veio tantas cobranças e aquilo ali me veio um início de uma crise de ansiedade. E Deus foi colocando pessoas do meu lado. Foi colocando ali familiares, amigas, aonde foram instrumentos de Deus para me curar e para me auxiliar, para me ajudar nessa caminhada. E tem ajudado ainda. Mas o que eu quero trazer para você, mãe? Deus é o nosso socorro. Ele não é só o socorro quando eu estou com um diagnóstico X ou quando algo... Às vezes a gente acha que o dia a dia, o nosso dia a dia é algo tão insignificante para pedir para Deus um socorro. Não, Ele é Pai, Ele é socorro para as nossas vidas. Então, às vezes você está naquela situação que às vezes seu filho está uma fase mais rebelde, ou às vezes seu filho saiu de casa, ou às vezes você está gerando um filho. Em todas as estações, Deus é o seu socorro. Socorro para que você venha viver cada ciclo de uma forma profunda com Ele. Ele não é só um Deus que vai entrar em determinados momentos. Ele pode até ser um Deus assim para você, se você não permitir Ele entrar em todos. Porque Ele quer estar em todos os momentos. Mas como mãe, eu tenho aprendido a viver isso. Quando muitas vezes, mãe, às vezes você está sem um marido, às vezes seu marido não está mais em casa, ou às vezes o seu marido, Deus o levou. Às vezes você tem a criação aí pela frente, né? Sem um companheiro, sem alguém, vão falar assim. Às vezes você está olhando um contexto dos seus filhos, às vezes em meio às drogas. Às vezes um diagnóstico de um filho que muitas vezes você projetou num filho perfeito. Mas Deus é o seu socorro em todas as estações. Só te cortando um minutinho, você me fez lembrar aqui agora, quando eu ainda estava separada do meu marido, e eu mudei de cidade, então eu não morava na cidade da minha mãe, Sim. Eu morava aqui em Passa, que eu não tinha ninguém, né? Eu tava... Não tinha a igreja, não tinha ninguém. E eu me lembro exatamente, acho que foi uma das orações mais entregues que eu já fiz. Minha filha estava com pé, mão e boca, né? Estomatite, aí não podia ir para a escola. Sim. E eu tinha que... Com quem que eu vou deixar minha filha? Porque eu não tinha ninguém para deixar, não tinha... A Sim. escola não recebia, eu tinha que trabalhar. Minha mãe estava em outra cidade, então eu fiquei naquele beco. Então ela acordava de madrugada chorando e eu ninava. Ela devia ter um ano e 3 meses. Aí eu colocava no berço, falei, agora eu vou descansar, que amanhã eu acordo cedo. Aí ela chorava e não adiantava Sim. pôr na cama comigo. Então eu lembro que eu fiquei num ciclo, assim, de várias noites desse jeito. Teve uma noite que eu ninando ela, eu comecei a chorar de soluçar.
A de soluçar, eu chorava, falava, Deus, Pai, eu não aguento mais. Sim. Eu não sei mais o que fazer. Eu já estou pedindo socorro. Socorro, porque eu não sei o que fazer. Eu acho que foi uma das orações mais entregues ali, realmente, do meu coração. No outro dia, aí eu acordei, fui trabalhar. No outro dia, o meu marido hoje, né, na época não era marido, era o pai da minha filha, e mandou uma mensagem perguntando como é que estavam as coisas, com a Alice, se estava tudo bem, que ele sabia que ela estava meio doentinha. Eu falei, não tô aguentando, tô passando por uma situação muito complicada, tá sendo um período muito difícil para mim. E ali ele me ofereceu, falou assim, olha, o que você acha de eu pedir minha mãe, que a minha sogra mora em outra cidade, 12 horas daqui, o que você acha de eu pedir minha mãe para poder te ajudar? Aí na hora meu ego... E sogra? Não, não vou. E eu tô digitando, não precisa, eu dou meu jeito. Aí Deus soprou no meu ouvido. Você não me pediu ajuda ontem? Olha. Você não me pediu socorro ontem? Você vai negar o meu... Eu tô te ajudando. Sim. Aí eu lembro que eu apaguei. Não, acho uma ótima ideia, eu aceito. Sim. E foi realmente onde, assim, eu vi o agir de Deus naquele cuidado, naquele socorro. Porque nunca. E foi tão incrível, porque a minha sogra não conhecia a neta ainda, não tinha uma oportunidade de vir. Então, casou com tudo isso. E nessa oportunidade dela vir, dele voltar para ver a mãe também, que estava aqui em casa com a minha filha, foi onde a gente voltou. Olha. Então, foi onde Deus começou a trabalhar. Então, Deus não me deu um socorro de ajudar com a minha filha, me deu um socorro de restaurar a minha família. É verdade. Então, Ele escuta as nossas orações quando a gente está entregando o nosso coração, de verdade, né? E é essa palavra de entender que você foi escolhida para ser uma mentora, vamos dizer essa palavra mais atual, né? Na vida dos seus filhos. É você. É você. Nós estamos falando aqui para mães. Nós sabemos que é os pais. Sim. Amém. Mas vamos falar agora da mãe. Amém. Porque muitas vezes a mãe, ela também esconde, muitas vezes, ou escora também. Mas não é só eu. Tá bom, tá certo. Ninguém gerou filho sozinho. O filho é para os dois. Mas até quando a gente vai ficar relutando e vivendo o egoísmo dentro de nós? Porque eu acho que eu estou dando mais, eu estou fazendo mais... Peraí, o que importa é o seu filho. Sim. O que importa é o que eu quero gerar. Outras situações, Deus vai realinhando aí no meio do contexto, de cada um no seu papel. Mas, como mãe, olhe para dentro de você se realmente existe uma entrega verdadeira ou uma renúncia, muitas vezes pautada no egoísmo. Muitas vezes a gente olha, Flávia, mas você não sabe a minha situação? Não sei. Eu sei do que Deus tem tratado na minha vida, eu sei que Deus sempre vai nos alinhar o coração dele. E Deus, tanto que a palavra de Deus fala para guardar o nosso coração. Sim. Se é para guardar, é porque nós temos que guardar. Porque nós somos bombardeados todos os dias. Mas o que eu posso fazer hoje? Hoje, eu vi no Instagram, né, uma pessoa perguntando assim, mas como que eu vou ter filhos num tempo tão difícil? Né, eu preferia, eu acho que nem vou mexer com isso. Tá, escolha de cada um. Eu não estou aqui para mudar a sua cabeça. Mas a resposta que o pastor deu foi o seguinte: o seu filho é resposta para essa geração. Amém. Não é essa geração que tem que bloquear a sua geração, é o seu filho que vai ser resposta para a geração. Sim. Então, isso é o quê? O medo que está vindo para destruir famílias, estruturas, a vida do seu filho. Então, às vezes você fala assim, mas meu filho hoje vivendo o que está vivendo, eu não sei se ele é resposta sim. Sabe por quê? Dentro, às vezes, do momento que o seu filho está vivendo, eu falo aí para uma mãe que às vezes um filho adolescente, um jovem, às vezes está fazendo escolhas erradas. Nessas escolhas, que pode ser sim errada, Deus ali, deixa eu falar, você como mãe, você tem que continuar lutando. Só vai viver milagre quem não desiste. Lembra dessa frase? Só vive milagre quem não desiste. Então você tem que continuar lutando porque Deus te deu esse filho com propósito e projetos nele. E ele passando por isso tudo, ele vai levar uma geração com ele a conhecer Amém. Jesus. Amém. É essa visão que nós temos que ter. Nós temos que parar de ter uma visão errada daquilo que Deus está fazendo. Porque a gente acha que Deus só está fazendo na hora que o ambiente está favorável. Eu volto ao ambiente. Para Deus agir, o ambiente tem que estar até desfavorável.
Deus age no favorável e no desfavorável, mas o desfavorável é o melhor ainda, porque a gente vive, né, o sobrenatural. Então não precisa achar que o seu filho que é bonzinho, ou seu filho fez tem estudado, ou vai fazer curso de teologia, aí ele vai lá para os Estados Unidos fazer um curso e ele vai bombar na presença do Senhor. Não, não é assim. Tem pessoas que às vezes vão trilhar esse caminho, glória a Deus. Mas tem outras que vão passar por um contexto aí de uma tempestade para ele realmente se realinhar ao coração e ser realmente um instrumento de Deus nessa geração. Amém. Então a palavra é essa. Mãe, não desista do seu filho. Amém. Não desista do seu chamado. Não desista de você. Porque eu sei que existe essa entrega na vida do seu filho e naquilo que Deus vai fazer na vida dele. Mas também começa em você. Tudo começa também em nós. Sim. Tudo começa no nosso coração. Não tem como eu colocar ou passar adiante aquilo que eu não vivo. Eu posso até falar muitas vezes de uma forma bonita, mas o que vai prevalecer é o que eu vivo. É o que realmente sai da minha essência. É aquilo que realmente eu acredito. Então, o que é hoje? O que eu acredito? Eu acredito que Deus me deu filhos para que eles sejam a resposta para essa geração. E você também é resposta para essa geração. Uma geração onde que muitas mulheres não querem ser mães, uma geração que muitas mães não têm sido mães, uma geração que está bagunçando tudo o que Deus projetou e nós somos chamadas a realinhar esse contexto aonde Deus vai nos ensinar primeiro. Passa pelo processo, passa pelo caminho, mas honre o nome do Senhor. Não desiste. A palavra é essa, não desiste. Milagres vão vir, mas se eu não desistir. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Gente, que programa especial do Dia das Mães. Pastora, eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui na nossa mesa, né, no nosso programa. Eu tenho certeza que, assim como o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, também tocou em todas essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? E eu queria aproveitar esse momento aqui e te presentear com o meu livro. Maravilha! Né? É preciso. Já estava de olho nele. Te confesso. Especial para você. Que lindo! É preciso ressignificar. Obrigada. Amém. Eu Você que é muito agradeço. usada por Deus. Muito obrigada. Viu? Glória a Deus. Tem uma dedicatória aí para você, depois você olha. Mas é um presente mesmo do meu coração. Né? Esse é um presente que o Senhor nos deu, né? Eu, com uma boa fleumática ali, falei, quem sou eu para escrever? O Senhor falou, nunca foi, nunca será sobre você. O que eu estou fazendo na sua vida? Apenas me obedece, né? Isso mesmo. E é sobre essa palavra também que você acabou de colocar, de não desistir. Então, independente, né, mães, do que você está passando, de um sonho, até paralelo. Quando Deus colocou no meu coração esse livro... Eu estava no auge ali de uma maternidade solo. Eu tinha acabado de separar. Na verdade, Deus colocou antes, né? Mas quando eu comecei a reescrevê-lo, eu estava no meio ali da maternidade solo, enfrentando tantos processos, e Deus falou, só faça a minha obra. Continue com a sua filha, faz o que eu estou te pedindo. Foi onde a psicanálise entrou e, para honra e glória dele, esse livro está aqui hoje para poder abençoar mais. Amém, né? Amém. Obrigada, amém. Eu que agradeço, pastora. Amém, Jesus te abençoe e continue te usando, viu? Amém. Muito obrigada. Estou me sentindo muito honrada de estar dividindo essa mesa com você. Muito honrada de estar aqui. Amém. Quero agradecer a Poliana, que está aqui nos bastidores com a gente, a pastora Du, minha querida pastora, de estar aqui. Meu marido também, Rafael, está ali também nos bastidores. E é isso, gente. Esse foi o episódio especial do Dia das Mães. Muito especial, de coração. Eu tenho certeza que o Senhor falou muito ao seu coração aí. Encaminha esse vídeo para um número maior de pessoas. Quando você pega um vídeo e encaminha, você pode estar sendo resposta de oração para uma pessoa. Você está se permitindo ser esse canal de transmissão de bênção para a vida de outras pessoas. É sobre esse servir. Você encaminhar um vídeo, às vezes você acha que isso é uma coisa pequena, insignificante. Mas talvez do outro lado tem alguém orando, ajoelhada, chorando, pedindo ao Senhor uma resposta. Quando recebe um vídeo desse, o Senhor fala ao coração dessa pessoa através do que a gente conversou aqui. Então encaminha, já segue a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, na Mesa Podcast. Muito obrigada pela sua presença. Jesus te abençoe e eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.